De início, nós vemos o Sonic e a Amy jogando tarô, e o Sonic acaba tirando a carta da torre, que significa que uma grande mudança súbita viria no futuro. A Amy fica bastante assustada com essa carta, mas o Sonic, bobão como sempre, só dá risada disso. E quase na mesma hora, eles recebem uma notícia de que o Metal Sonic, que é um robô maligno criado pelo Eggman, tá atacando uma vila perto deles. E sendo o herói que a gente conhece, o Sonic vai de confronto com o Metal Sonic, e os dois têm uma luta, que em um momento o Sonic dá uma cabeçada no Metal Sonic, que além de ser uma referência ao desenho dos anos 90, também deixa o Metal Sonic ainda mais agressivo, tanto que ele quase mata o Sonic. Mas de última hora ele apenas sai dali e vai até o Eggman, onde ele mata ele. Depois disso, algumas coisas estranhas aconteceram na programação do Metal Sonic, pois ele começou a pensar que era realmente o Sonic. Inclusive, ele vai de encontro com o Tails e a Amy, agindo exatamente igual ao Sonic. O Tails, ao ver o Metal Sonic, fica assustado e grita, enquanto a Amy pega o martelo dela e bate na cabeça do Metal Sonic, deixando ele fora de operação. E no dia seguinte, a Amy brava fala que o Eggman vai pagar por tudo que ele fez. Porém, o Tails fala pra ela que na verdade o Eggman não tem nada a ver com isso. E essa atitude estranha do Metal Sonic é algo dele próprio. E para piorar tudo, a gente descobre que mesmo não tendo finalizado ele, o Sonic verdadeiro acabou morrendo devido aos ferimentos causados pelo Metal Sonic. E no funeral dele, o Shadow é informado pela Amy de quem era o assassino do Sonic. E falando em Amy, ela começa a ser tomada pela tristeza por ter perdido seu melhor amigo. E outro que também foi afetado com a morte do Sonic foi o Tails, que ficou ainda mais obcecado em estudar a fundo o código do Metal Sonic. E a Hold ficou observando ele para garantir que nada de ruim aconteça. Mas ao perceber que o Tails estava se isolando cada vez mais, a Hold pede pro Shadow conversar com ele, já que de todos ali, ele era o único que também havia perdido um ente querido, no caso a Maria. E mesmo relutante, o Shadow aceita e tem uma pequena conversa com o Tails, onde ele fala que mesmo com todos, o Tails deveria seguir em frente, pois isso seria o que o Sonic queria que ele fizesse. O Tails agradece e o Shadow vai embora. Pela noite, o Tails vai até a base do Eggman, em busca de mais informações, e ele acaba encontrando o corpo já sem vida do Eggman, e vendo essa cena, ele fica ainda mais dedicado. E de volta ao seu laboratório, o Tails começa a fazer várias mudanças no código de programação do Metal Sonic. O objetivo dele era com que o Metal Sonic virasse um tipo de Sonic 2.0, e ele tem os seus resultados. Em paralelo a isso, a Amy recebe uma ligação do Knuckles e do Shadow, que foram até a base do Eggman e só encontraram o corpo dele. Porém, o Shadow fica com uma pulga atrás da orelha, pois a arma do Eggman não estava lá, ou seja, alguém já tinha passado por ali antes deles. Logo de início, a U já joga na nossa cara a informação de que a Fluttershy desapareceu e ninguém sabe onde é que ela tá. E uma das pessoas que sai atrás dela é a Applejack, que tinha escutado um barulho vindo do seu celeiro. Lá dentro ela ouve uma voz que de primeira ela já reconhece como sendo a voz da Fluttershy. Mas antes que nós pudéssemos ver o que era essa voz, a série tem um corte. E vamos pra Apple Bloom, que tava sentindo falta da sua irmã, que havia desaparecido há algumas horas. Então ela vai até o celeiro, que era o último lugar que a Applejack tinha sido vista. E chegando lá, ela grita pelo nome da sua irmã. E bom, ela é atendida pela sua irmã, que aparece em uma das janelas dos celeiros completamente estilhaçada e gritando para Apple Bloom sair dali o mais rápido possível. E assim como a Apple Bloom foi atrás da Applejack, a Harold fez exatamente a mesma coisa, chegando no celeiro apenas alguns minutos depois da Apple Bloom. E assim que ela pisa os pés no celeiro, a Harold começa a gritar o nome da Applejack. E nesse momento nós podemos ver a Apple Bloom escondida no canto do celeiro, enquanto alguém dentro dele tenta procurá-la. Mas assim que esse alguém ouve a voz da Harold, ele volta para dentro do celeiro. E logo em seguida, a Harold começa a escutar a voz da Fluttershy pedindo ajuda. E quando a Harold vai de encontro de onde estava vindo essa voz, o que ela encontra não é bem a Fluttershy. A
Assim que vê a Harriet, a criatura parte para cima dela. Porém, a Apple Bloom consegue desmaiá-la com uma pá. E nesse momento, ela desesperada grita para elas correrem até Ponyville buscar ajuda. Porém, a Harriet, mesmo assustada, mantém a calma e sugere que, na verdade, elas deveriam ir para dentro da floresta. Só que caso elas corressem até a vila, a criatura poderia segui-las e atacar todos que viviam lá. E bom, essa ideia da Harriet é muito boa. Pena que não vai mudar nada no futuro. Enfim, as duas entram na floresta e se escondem dentro de uma caverna. Lá, a Harriet pede emprestada a pá da Apple Bloom para amputar a perna dela, pois antes de ser atordoada, a Fluttershy conseguiu morder uma das pernas da Harriet. E já desconfiada de que no futuro isso poderia trazer problemas para ela, a Harriet corta a própria perna e manda um sinal de ajuda no céu. Pela manhã, quem vê o sinal da Harriet é a Rainbow Dash, que vai no lugar de onde estava vindo esse sinal, e encontra as duas dentro da caverna. E ao acordá-las, a Apple Bloom já fala na lata que a Applejack tá morta. E isso mexe demais com a Rainbow, que vai até a casa da Twilight e conta o que aconteceu. Aí no meio do caminho elas também encontram e pegam o corpo morto da Applejack. A Twilight, mesmo triste com essa notícia, tenta manter a calma e pede pro Spike cuidar dos ferimentos da Harriet, enquanto fala para a Rainbow Dash que elas deveriam ir imediatamente pro celeiro, já que a Fluttershy foi apagada, mas ainda tá viva, e se ela acordasse, iria trazer um grande problema. A Rainbow concorda com ela, mas fica um pouco chateada com essa calma que a Twilight tá tendo nessa situação. Enfim, cortando pra fazenda, a vovó Smith entra no celeiro para procurar a Applejack e a Apple Bloom, mas o Big Mac aparece e acalma ela, dizendo que as amigas delas estavam na procura delas, e por isso ela não precisava se preocupar. E nessa hora, a nossa duplinha querida chega, e por sorte, nada tinha acontecido ainda. E aliviada, a Twilight solta essa frase: tudo está bem. E se a Rainbow já estava incomodada com essa frase, ela fica realmente puta e grita com a Twilight, dizendo como que ela poderia falar isso com uma das amigas delas morta. E quando a Twilight ia se desculpar, elas são interrompidas pois o grito da Rainbow acabou acordando a Fluttershy, que parte para cima dele. E como uma forma de se desculpar, a Twilight se coloca como isca e atrai a Fluttershy até as profundezas da floresta. Enquanto a Rainbow voa de volta para Ponyville, onde ela e a Pinkie Pie saem pela vila gritando para que todos os pôneis ficassem dentro de suas casas e não saíssem de lá. E a Harriet aproveita para perguntar onde que tá o Discordia, e a Pinkie Pie diz que ninguém até agora conseguiu contato com ele. E a Rainbow, preocupada com a Twilight, decide que ela vai até a floresta para salvá-la. E falando em Twilight, ela estava prestes a ser pega pela Fluttershy, mas bem na hora a Rainbow chega e coloca ela nas suas costas. Agora mais segura, a Twilight usa o seu feitiço e desmaia a Fluttershy. Logo em seguida, elas levam a Fluttershy até um laboratório que ficava no porão da biblioteca para ser estudada e descobrirem o que transformou ela nessa coisa. E a Twilight aproveita para escrever uma carta para a Princesa Celeste, explicando tudo o que aconteceu e também falando de uma pequena teoria que ela criou de que na verdade tudo isso teria sido obra de algum vírus misterioso que infectou a Fluttershy. Bom, enquanto isso, a Twilight vai até as suas amigas e diz que elas precisavam encontrar o Discordia, pois ele poderia ajudá-las. E cortando para a boutique da Harriet, que tá mais parecendo um bunker apocalíptico, lá dentro, a Harriet colocou a Escuta-Lu, a Apple Bloom e a Sweet Belle e diz que em hipótese alguma, elas deveriam sair de dentro da boutique. E pulando para a noite, enquanto algumas das meninas saíram em busca do Discordia, as três continuaram dentro da boutique, com a Apple Bloom ainda sentindo saudade da sua irmã. Mas bem na hora, elas ouvem alguém batendo na porta, que disse ser a professora Cherry Lee, que no desenho original é a professora das três. E aqui, por mais que as gurias reconhecessem a voz como sendo realmente da sua professora, elas decidem não abrir a porta por medo. E isso foi uma ótima decisão, porque logo em seguida, a Cherry Lee arromba a porta e descobrimos que ela também foi infectada. Entretanto, a Harriet aparece e atordoa a Cherry Lee, salvando de última hora as meninas. A Twilight, do nada, spawna do lado da Harriet e leva a Cherry Lee de volta para a biblioteca, onde ela é colocada em uma cápsula assim como a Fluttershy. E ela também se demonstra extremamente aliviada com o fato de que nenhuma das três meninas se feriram. E também a gente descobre que ela colocou uma prótese no lugar da perna decepada da Harriet. Na mesma hora, as duas recebem um sinal da Trixie, avisando que elas conseguiram encontrar o Discordia, que estava desmaiado dentro de uma caverna. E assim que a Harriet e a Twilight vão até lá, elas acordam ele e a primeira coisa que chama a atenção delas é a aparência do Discordia. Ele tá todo machucado e com sangue por todo o seu corpo. E vendo isso, elas perguntam: o que aconteceu com você? E sentem que agora vem história.
história. O Discordia conta que certo dia a Fluttershy foi visitá-lo na sua casa e acabou ficando lá por vários dias. Pra quem não sabe, o Discordia mora em outra dimensão separada do restante dos personagens. E enquanto ficava na casa dele, o Discordia percebe que tinha alguma coisa estranha acontecendo com a Fluttershy. Ela parecia muito doente, chegando até mesmo a cuspir sangue. E mesmo percebendo isso, o Discordia não quis perguntar nada sobre o assunto, para não estragar a diversão deles. Até que um dia, a Fluttershy finalmente conta pra ele o que realmente está acontecendo. Discordia, eu vou morrer. Mas não precisa chorar, isso iria acontecer de um jeito ou de outro. Não é explicado em nenhum momento da série o que realmente a Fluttershy tem. Talvez algum tipo de doença, a gente não sabe. O importante é que ela iria morrer logo logo. E mesmo que ela já tenha aceitado esse destino, o Discordia fica desesperado e começa a procurar ajuda com todos os pôneis. Mas além de nenhum deles saber de uma cura, a saúde da Fluttershy começa a ficar pior a cada dia. E no desespero, o Discordia chegou até mesmo a pedir a ajuda da Celestia, que também não conseguiu dar nenhuma solução pra ele. E pra piorar, quando ele voltou pra casa, ela estava totalmente escura e a Fluttershy, bem, ela estava em um estado extremamente deplorável. E depois de vários dias, ela finalmente vira o monstro que a gente tinha visto no começo. E o Discordia, percebendo que aquela coisa não era mais a Fluttershy, sai dali, deixando ela presa dentro da casa dele. Porém, de alguma forma, ela conseguiu sair dela e vir pro mundo normal, que é algo bem estranho. Já que, como eu falei no comecinho, a casa do Discordia fica em outra dimensão, que só ele consegue entrar e sair. E com certeza a Fluttershy não saiu sozinha, porque senão ela não estaria presa dentro de uma cápsula de vidro. Ou seja, alguém tirou ela da casa do Discordia e trouxe pro mundo normal. Mas isso fica para mais tarde. Por agora, o Discordia diz para as meninas que ele estava morrendo. E essa informação choca todas elas, principalmente a Twilight, que diz que elas precisavam da ajuda dele para encontrar a cura. O Discordia fala que mesmo que ele quisesse ajudar, já era tarde demais. Mas para não deixar ela na mão, o Discordia coloca toda a sua magia em uma pedra que ficava no seu peito e entrega para Twilight para que ela pudesse salvar os seus amigos, partindo logo em seguida. Vocês se lembram que a Twilight tinha enviado uma carta para a Princesa Celestia pedindo ajuda? Bom, a Celestia responde ela dizendo que elas não poderiam ajudá-la, porém ela iria mandar a Candace para dar uma força. Celestia sendo extremamente útil como sempre. Bom, como foi dito, a Candace é mandada para Ponyville. E assim que as meninas veem a Candace, elas não perdem tempo e já mostram as criaturas na biblioteca. E assim que a Candace vê essas criaturas, ela solta que porra são essas coisas? Melhor reação impossível. Bom, agora a AU vai ter um pequeno salto de tempo de somente alguns dias. E nesse meio tempo, elas aproveitaram para fazer algumas modificações no porão da biblioteca. E também estabeleceram várias regras para todos os pôneis de Ponyville, como a comida que seria distribuída igualmente entre eles e que todos deveriam evitar saírem de suas casas para fazerem coisas inúteis. Enfim, no meio desse tempo, a Twilight ficou ainda mais obcecada em trazer uma cura. E depois de vários estudos, chegou a hora de pôr ela em prática. A Twilight começa pedindo para Pinkie Pie partir a pedra que o Discordia deu para ela em vários pedaços. E com ele, ela começa a fazer inúmeros experimentos em busca dessa bendita cura. E trocando de visão, a gente vê que a Rainbow Dash ainda não superou a morte da Applejack, ainda se lamentando por não ter conseguido salvar ela. E voltando para a biblioteca, todos os testes da Twilight para criar uma cura foram um fracasso, mas ela não desiste e volta pro porão para tentar de novo. E para surpresa dela, quem ela encontra lá dentro é a Rainbow, que diz que ela está preocupada com a Twilight, que ela não sai de dentro do seu laboratório e não conversa com ninguém. E ouvindo essas palavras, a Twilight concorda com a Rainbow e tira um dia de folga, indo juntamente com a Pinkie Pie até um spa. Mas é agora que vem o plot twist. Toda essa história de que a Twilight estava trabalhando muito e precisava de um descanso foi na verdade uma mentira da Rainbow para tirar a Twilight de dentro do seu laboratório e deixar o caminho livre para ela roubar uma das injeções que a Twilight tinha produzido. E o motivo para isso é revelado logo em seguida, com a gente vendo o corpo da Applejack na cama da Rainbow e a rainha Crystalis, sim, a vilã da segunda temporada, agradecendo a Rainbow por ter ajudado ela. Pelo que dá a entender, o desespero da Rainbow com a morte da Applejack fez ela se aliar com a rainha Crystalis, que a prometeu que ela poderia trazer a Applejack de volta à vida caso ela a ajudasse com seu plano. E mesmo sabendo que isso significaria trair as suas amigas, a Rainbow Dash aceita, deixando claro que ela só se importava com a Applejack e nada mais. Crystalis injetando uma substância verde dentro do corpo morto da Applejack, mas ao invés de voltar à vida normalmente,
repente, o corpo dela começa a se contorcer e a soltar uma gosma verde de dentro dele. Mas a gente foca nisso depois. Por agora, a série vai voltar pro laboratório da Twilight, onde ela volta e descobre que uma das suas vacinas sumiu. Agora sim a gente pode voltar. A Rainbow ouve alguém batendo na porta, que era a Twilight e a Pinkie Pie. Eu até agora não sei o que a Pinkie Pie tá fazendo aí, mas tudo bem. A Rainbow, encurralada, decide contar a verdade e leva elas para verem a Applejack, que aparentemente tinha conseguido voltar tranquilamente à vida. Mas ao invés de ficar brava com a traição, a Twilight fica impressionada ao ver que a sua cura realmente tinha funcionado e leva a Rainha Crystallis até o seu laboratório. Lá, a Candace fica chocada em ver a Crystallis, mas a Twilight a convence de que elas precisavam da ajuda dela para conseguir a cura definitiva para a infecção. Mesmo irritada, a Candace aceita a ajuda dela, e as três juntas criam o que seria a grande cura. E depois de terminá-la, a Candace pergunta por que a Crystallis estava ajudando elas. A Crystallis apenas fala que a Rainbow tinha oferecido um pouco do amor dela pela Applejack. E para quem não sabe, no desenho original, a Rainha Crystallis se alimenta sugando os sentimentos de outras criaturas, e por isso ela queria tanto assim o amor da Rainbow. E eu amo como a Twilight reage a essa informação com um simples e sonoro foda-se. A U já foi pro caralho há muito tempo. Eu não sei nem porque eu ainda me impressiono. Voltando, com a cura nas mãos, elas primeiro a colocam na Cherry Lee, pra testar se ela funcionava mesmo. Como eles não conseguiam abrir a boca da Cherry Lee com magia, a Candace teve que fazer isso na mão mesmo. E depois de fazer isso, ela decide voltar para o Reino de Cristal, que era a casa dela. Porém a Twilight fica desconfiada de que a Candace pudesse ter sido infectada enquanto teve contato com a Cherry Lee. E pra ter certeza disso, ela convence a Candace a passar uma noite na casa dela. E enquanto dormia, a Twilight faz um tipo de exame caseiro nela, só pra ter certeza de que tava tudo bem. E pela manhã, a Candace arruma suas coisas e volta pro Reino de Cristal. E lá, a Candace começa a se sentir extremamente mal, e as suas veias começam a soltar na sua pele. O Shining Armor, querendo se mostrar preocupado com a sua esposa, dá um beijo na Candace, e isso vai trazer muito problema no futuro. Voltando pra Twilight, ela estudando as amostras que ela coletou da Candace, descobre que ela tá infectada, porém com uma versão um pouco mais fraca do vírus. Mas bem na hora, quem aparece na casa da Twilight é o Shining Armor, que veio fazer uma visita. E logo de cara, ele já de cara fica assustado com a presença da Rainha Crystallis na vila. Mas quando a Twilight explica pra ele toda a situação dos infectados e que a Candace também poderia ser um deles, o Shining Armor fica puto de vez. Primeiro, por ele não ter sido avisado sobre essas coisas, e segundo, pelo fato de que talvez ele também fosse um infectado. Depois de xingar a Twilight, o Shining Armor sai da casa dela, dizendo que ia ajudar os outros guardas na vigilância da vila. E a Crystallis relembra a Twilight de que ele também está infectado. Durante a patrulha, o Shining Armor começa a repensar a forma como ele reagiu à informação dos infectados, e que talvez ele tenha sido muito rude com a irmã dele. Mas por hora, ele decide finalizar o seu turno mais cedo, por causa de algumas dores de cabeça que ele estava sentindo, e pede para um pônei que a gente ainda não sabe quem é, para continuar a patrulha no lugar dele. Enquanto isso, a Pinkie Pie vai até a Twilight e diz que eles poderiam tentar fundir a magia do Discordia com a própria magia da Twilight. E já cansada e estressada com toda a situação, a Twilight apenas fala: "Quer saber? Que se foda, vamos tentar isso." E depois da conversa, a Pinkie Pie vai até a casa da Fluttershy para relembrar os bons momentos que eles passaram enquanto ela ainda estava viva. E a Twilight, algum tempo depois, também vai fazer uma pequena visita à antiga casa da Fluttershy. Mas quando ela chega na casa... sim, alguém matou Pinkie Pie. Mas nesse momento a série troca de novo de visão. E vocês se lembram que o Shining Armor tinha falado que queria descansar um pouco e tinha pedido para outro pônei fazer a patrulha no lugar dele? Bom, primeiro a gente descobre que o tal pônei misterioso era na verdade o Flash Sentry. E segundo, nós também ficamos sabendo que esse pequeno descanso do Shining Armor acabou durando dias, e o Flash Sentry, preocupado com essa demora, vai até o dormitório. Por sorte, o Flash Sentry consegue se esconder do Shining Armor. E quem também chega pra festa são a Rainbow Dash e a Harriet, que juntamente ao Flash Sentry decidem que a melhor coisa que eles poderiam fazer era avisar a Twilight sobre esse problema. Porém, pra sorte deles, a Twilight chega bem na hora. A essa altura do campeonato, a autora só ligou o foda e tá colocando a Twilight no lugar que ela quiser. Enfim, a Twilight vai de encontro com o Shining Armor infectado, e vendo que não tinha como salvá-lo, a Twilight, utilizando a sua magia, dá cabo do próprio irmão. E como já era de se esperar, ela fica completamente devastada por ter feito isso, e começa a se sentir uma completa inútil, que não consegue salvar o próprio reino. Mas a Rainbow Dash anima ela, dizendo que na verdade ela estava fazendo o melhor que ela podia, e que se elas continuassem firmes, algum dia elas conseguiriam salvar toda a Equestria. E esse discurso da Rainbow Dash funciona, e a Twilight
Twilight se anima de novo. Mas quando o episódio corta pra casa da Rainbow Dash, ela tem um pequeno desabafo com a Applejack. E aqui a gente descobre que todo o discurso que ela tinha feito pra Twilight não passava de uma mentira. E na realidade, nem a própria Rainbow Dash tem esperança de que algum dia as coisas possam voltar a ser do jeito que eram. E bom, agora vai vir um momento bem pesado na AU, então eu só queria deixar aqui um aviso de gatilho pra quem for sensível. A Rainbow Dash, utilizando a faca, mata a Applejack e depois se mata. E se a cena não fosse pesada o suficiente, no mesmo momento, a Twilight e a Harriet decidem levar a Apple Bloom para ver como que estava a irmã dela. E bom, elas encontram a cena horrorosa das duas mortas. E a Twilight brava decide que ela vai conversar com a Celestia, custe o que custar. E no próximo episódio, que também é o último da série, a Twilight vai até o castelo da Celestia e confronta a mesma sobre a falta de ajuda delas em relação à infecção. E a Celestia se demonstra extremamente arrogante e não ligando para nada. Quando confrontada novamente pela Twilight, ela revela toda a verdade. Segundo ela, quando a Luna foi presa na Lua, ela teve muita dificuldade em manter todo o reino de Equestria em pé. Então ela decidiu pedir ajuda para forças das trevas, que deram um poder a mais a ela. Mas claro que isso não viria sem consequência. E anos depois, essas mesmas forças do mal vieram à Terra em forma de uma praga que transformava pôneis em monstros. E para manter o poder que ela havia ganhado deles, a Celestia decide que não ia intervir em nada. E ao perceber que a sua mentora era na verdade a grande vilã da história, a Twilight pega a pedra do Discord e absorve todo o poder dela, se tornando praticamente um Discordia 2.0. E com esse novo poder, ela apaga a Celeste e a Luna da existência. E depois a Twilight quebra a quarta parede e pergunta se nós, os espectadores, queríamos ver uma coisa legal. E logo em seguida, com apenas um movimento, a Twilight dizima todos os seres vivos de Equestria, terminando assim a história de Discantia. E eu sei que nesse momento a maioria de vocês devem estar confusos, se perguntando: Anui, que porra de final é esse? Como assim a Twilight simplesmente apagou toda a existência de Equestria? E bom, o motivo do porquê esse final ser tão estranho e meio sem sentido é bem simples na real. Porque a criadora quis. Sério, eu não tô zoando. Tanto que no final do episódio, até aparece o último pedaço, onde a própria criadora fala que se vocês não gostaram do final, ela não tá nem aí. Sim, essa foi a resposta dela. Inclusive, teve até uma galera puta nos comentários, que não, ela não respondeu nenhum deles. E olha, eu até entendo caso vocês tenham ficado decepcionados, porque dando uma rápida contextualizada, eu fiz o roteiro desse vídeo me guiando unicamente pelos 4 vídeos postados no canal oficial da TES. E no final do 4º vídeo, depois de encontrar o corpo morto da Rainbow Dash e da Applejack, a cena que vem logo depois é da própria criadora da AU avisando que devido a motivos pessoais, ela não poderia continuar produzindo os episódios de Discantia. O que para mim não seria uma grande novidade, já que eu já trouxe várias AUs aqui no canal que também foram descontinuadas pelos seus próprios criadores. Então eu apenas fiz o vídeo normalmente pensando que a história não teria um final. Porém, depois de ter terminado o roteiro e gravado o áudio do vídeo, o idiota aqui quis dar uma olhada no TikTok oficial da TES. E para minha surpresa, existia mais um episódio da história. Inicialmente eu até fiquei meio bravo comigo mesmo, porque eu ia ter que refazer todo o meu vídeo. Mas tudo bem, né? Pelo menos a gente ia ter mais história. Até que veio esse final, onde depois de conseguir os poderes do Discordia e acabar com a Celeste e a Luna, a Twilight, ao invés de, sei lá, trazer os amigos dela de volta à vida, ela, depois de tentar de todas as formas possíveis encontrar uma maneira de salvar a Equestria, a própria Twilight destrói tudo e todos. Eu não vou mentir, é um pouco decepcionante. Porém, eu até que entendo a criadora. Provavelmente ela não queria ter terminado essa história pelas dificuldades que ela teve, mas o pessoal deve ter sido tanto o saco dela que ela fez esse último episódio nas pressas. E no último episódio, só de raiva, ela colocou esse final estranho e sem sentido só pra irritar os fãs. E bom, atualmente o canal do YouTube dela tá parado, mas no TikTok ela regularmente posta novos capítulos de um outro projeto que ela tá trabalhando. E eu sei que é óbvio falar isso aqui, mas eu não quero que ninguém vai atacar hate na criadora. A obra é dela e ela termina do jeito que ela quiser. Mas eu também vou ser justo aqui com as pessoas que ficaram bravas nos comentários. Porque assim, pra mim, que descobriu Discantia em 2025, depois de todos os episódios terem sido lançados, esse final não foi tão irritante assim. Mas pra quem acompanhou em 2024, esperando cada episódio ser produzido por mês, provavelmente esse final deve ter pegado mais. E bom, por hoje é só. Obrigado por ter assistido até o final. Redes sociais na descrição e tchau. Bom,
Bom, diferente de outras séries que eu já trouxe aqui no canal, dessa vez eu não vou começar pelos primeiros episódios, porque eles em si não agregam em nada pra história, e eles apenas são alguns testes de animações feitos pelas Duffy Filmes. A história só vai começar de fato pelo 5º episódio, chamado Eu Sei Que Você Está Aí. O episódio consiste apenas na Gangle encarando a tela e dizendo que ela sabe que nós estamos assistindo ela, e que ela também tá cansada de todas as brincadeiras que os outros membros do circo fazem dela. A Gangle até tenta fazer umas perguntas pra quem tá assistindo ela, mas ninguém responde. Então ela finaliza nos revelando que todos os membros do circo estão jogando um esconde-esconde, e a Gangle tá com medo de que ela a encontre. Esse episódio aqui é bem mais uma pequena introdução para a personagem mais importante dessa história, a Jester. Sim, essa Pomni cracuda é a Jester. E no vídeo de introdução, podemos ver ela sorrindo enquanto seu nome aparece atrás dela. Mas à medida que o tempo passa, o cenário vai ficando mais e mais destruído, até que ele vira uma tela preta com a frase I have no mouth and I must scream, que é o mesmo nome de um livro que conta a história de uma distopia onde uma inteligência artificial chamada Amy se revolta contra a humanidade e extermina toda ela, deixando viva apenas 5 pessoas que são torturadas por toda a eternidade. E bom, todo esse pedaço aqui é mais um spoiler da principal trama dessa história. O próximo episódio se inicia com a animação bonitinha do Caim pescando, até que um glitch acontece e tudo fica vermelho com o rosto do Jax aparecendo de vez em quando. E no final, uma silhueta da Jester aparece, juntamente com o versículo bíblico que diz: E vos digo que sempre estarei contigo, até o fim dos séculos. Pessoalmente, eu acredito que esse versículo seja uma mensagem da Jester pro Jax, onde ela basicamente fala que não importa quanto tempo se passasse, ele ainda seria um escravo dela. Esse aqui é um dos episódios mais simples, mas ao mesmo tempo um dos mais reveladores. Nele nós vemos o corpo do Caim sem os seus olhos, enquanto os rostos de cada um dos membros do circo vão piscando na tela. E bom, a mensagem aqui é bem clara, o Caim tá morto e quem matou ele foi a Jester. Como ela fez isso a gente não sabe, o importante é que ela fez. E o título do vídeo já entrega qual que vai ser o rumo daqui pra frente. Pois agora que o antigo Deus foi morto, só sobrou um único Deus, e esse Deus se chama Jester. Bom, esse episódio é apenas um compilado de várias cenas da série original, só que no estilo da Duffy Filmes. Exceto no final, em que surge o corpo da Agatha com as tripas de fora, e a Jester em pé olhando pra ela e falando: Não se preocupe, Agatha, você não irá morrer. Sim, pelo visto, assim como a sua inspiração literária, ela também gosta de torturar os seus prisioneiros. É aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Ele começa com a gente vendo a Gangle caminhando por um corredor até que ela encontra a Zooble sentada perto de uma parede. Segundo a própria, ela tinha ido ali para poder ficar um pouco sozinha. E a Gangle senta do lado dela, onde as duas reclamam sobre uma tal coisa que fica aparecendo de vez em quando no circo e assustando elas. O que será essa coisa, hein? A Zooble até mesmo diz que ela tá sentindo falta do Caim, pois pelo menos ele era mais cuidadoso. Olha, parece que essa aventura foi um sucesso. Zooble, você é uma gracinha. Eu vou esquartejar você. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. E a Gangle diz que os outros membros também tratavam ela bem mal. E a Zooble diz que tudo o que tá acontecendo agora era culpa dela. Mas ao invés de consolá-la, a Gangle concorda e diz que a culpa toda era dela. A Zooble fica brava e sai dali indo até o seu quarto. E infelizmente eu não vou poder mostrar a próxima cena, porque senão o YouTube vai comer meu rabo. Então a única coisa que eu posso falar pra vocês é que ela fez cosplay de Sayori. E é interrompida pela Jester, que tira sarro por ela achar que isso funcionaria. E se caso ela quisesse fazer isso, poderia ter pedido pra ela.
Ok, esse daqui, esse bobeiro é o episódio mais importante até agora. Mas eu não consegui levar ele a sério não, por causa do início dele. Em que a Gangle e o Jax têm uma luta. E digamos que a qualidade disso não é muito bom. Mas ignorando isso e voltando pra história, a Agatha surge bem na hora e os dois param. Com a Gangle indo pra um lado e o Jax indo pro outro. Enquanto caminha, o Jax aproveita pra ir até o quarto da Zubo. Já que pra quem já assistiu a série original, sabe que o Jax possui as chaves de todos os quartos de cada um dos membros do circo. E lá dentro, ele encontra a Zubo em um estado catatônico, depois de ter encontrado a Jester. E como ele não podia fazer nada sobre isso, o Jax apenas continua caminhando enquanto o medo começa a tomar conta dele. Até que de repente todo o cenário muda para uma floresta escura e quem aparece é a Jester. Aqui ela fala que foi ela mesma quem fez todo esse cenário, que durou dias para ser concluído. E a primeira pessoa para quem ela mostrou isso foi o próprio Jax. Ele, claro, fica honrado em ter sido o primeiro, mas logo a Jester olha para ele seriamente e pergunta por que ele estava conversando com eles. E antes que o Jax pudesse defender, ele e o próprio cenário começam a bugar, com a Jester gritando: Eu sou a sua terra, eu sou a sua água, eu sou o seu céu, eu sou a verdade. Logo em seguida acontece um glitch e o Jax acorda dentro de um milharal. E assim que ele se levanta, um monte de glitch começa a tomar conta dele. E no final a gente vê a Gangle reclamando com o Kinger sobre a briga mais cedo dela e do Jax. Mas o Kinger parece estar pensando em outra coisa. No começo do episódio, nós vemos o Kinger em um lugar que se parece muito com um tipo de paraíso. O que é algo bem irônico, já que o título desse vídeo, Oranofobia, significa literalmente medo do céu ou medo do paraíso. Fazendo uma referência à história de Adão e Eva, assim que uma maçã mordida cai em cima da cabeça do Kinger, o céu fica vermelho e um demônio surge de dentro do lago e sequestra o Kinger, o levando até um tipo de labirinto. E ele anda um pouco até que ele encontra o corpo da Agatha, já sem vida, e essa cena deixa o Kinger muito mal. E uma coisa que eu acho sensacional é que enquanto pra Agatha tem todo um flashback pra mostrar todo o passado dela com o Kinger, o cortado do Jax, assim que tem o seu corpo encontrado, o Kinger só pega a lanterna do braço dele e caga pra ele. Depois isso é complicado. Enfim, com a lanterna nas mãos, o Kinger caminha por um corredor cheio de estátuas da Gangle. E depois de um longo caminho, sério, coloca longo nisso, ele é atacado perto da saída pela Jester. Mas diferente dos outros, o Kinger em nenhum momento demonstrou raiva ou medo da Jester. Pelo contrário, ele na verdade tentou convencer ela de que ela podia ser do bem. E isso deixa a Jester brava, e ela até suta o Kinger. Pra irritá-lo, ela menciona a esposa falecida dele. E assim que ela vê que ela conseguiu irritá-lo, a Jester finaliza tudo de vez. Bom, por enquanto, esse é o último episódio importante da série, que ainda tem outro chamado CIS-DD-CC, que consiste apenas de uma imagem distorcida do circo. E pra mim, esse último vídeo é mais uma representação de como que tá a mente da Jester, caso completamente bagunçada. E focando na história, o que fica claro é que de alguma forma, a Jester, que no passado era apenas uma Pomni normal, ganhou poderes maiores do que o Caim. E esse poder todo acabou corrompendo a mente dela, com a Jester achando que era ela quem deveria controlar o circo. Então ela tira a vida do Caim e começa a fazer praticamente uma ditadura lá dentro. E à medida em que a loucura tomou conta da mente da Jester, ela começou a matar os seus amigos e a colocá-los em um estado catatônico. E depois ela substituía eles por NPCs. E vocês lembram do livro que eu falei que inspirou a Saul? Bem, nele, a AM tortura 5 pessoas até que um deles, chamado Ted, consegue se soltar e tirar a vida dos 4, salvando eles. E bom, tirando o Caim e a própria Jester, nós temos 5 personagens. E até agora 4 deles já foram pegos pela Jester. E se fosse pra dar um chute, eu acho que a Gangle vai ser o Ted dessa história e vai salvar todos eles. Mas isso a gente só vai saber quando mais episódios forem lançados. Até lá, obrigado por ter assistido até o final. Redes sociais na descrição e tchau. A
A história se inicia em uma calma noite na Vila Pop. Ou talvez não tão calma assim, visto que aparece uma mensagem na tela dizendo 4 de novembro, 3 dias antes do surto. ou seja, alguma coisa muito ruim vai acontecer. Ou melhor, já tá acontecendo, porque no próximo painel nós vemos um pé enorme cegando na vila. É esse que pertencia a um Bergen, que depois de trocentos vídeos sobre esse mesmo assunto, eu acho que vocês já devem saber o que é um Bergen, né? Aqueles ogros que inicialmente devoravam os trolls, mas depois de um monte de música viraram amigo deles. Vocês já sabem dessa história, não vou repetir ela aqui, vamos pro que realmente interessa. Que é a Pop dormindo na cama até que ela é acordada por uma sensação estranha de que tinha alguém observando ela. E na próxima cena a gente vê ela correndo do Bergen que invadiu a vila. Bergen esse que era Seth do primeiro filme e o Creek, que haviam sido totalmente tomados por algum tipo de vírus que transformou os dois em monstros. Enfim, a Pop consegue escapar pulando em um rio. E o primeiro capítulo termina com o Tronco que, após ouvir os gritos da Pop, foi até a casa dela, mas só encontrou o laço de cabelo dela. No capítulo 2, pelo que tudo indica, já se passaram os 3 dias do começo, e agora o surto verdadeiramente começou. E o Tronco nos conta sobre todos os amigos que ele já havia perdido até agora. Como o Bitelo, que em um ataque de raiva, acabou devorando o Sr. Dinklage, o Floyd, que durante o terceiro filme da franquia, havia sido preso dentro de um frasco de perfume, e aqui infelizmente eles não conseguiram salvá-lo a tempo, e por último a Veludo e o Cotelê, que acabaram se fundindo com a infecção. Porém, a perda que o Tronco mais sentiu foi com certeza a Pop, e ele até agora não desistiu de procurá-la. Mas nessa hora, alguém bate na porta chamando pelo Tronco. E pensando que poderia ser a Pop, o Tronco sai correndo até onde o barulho estava vindo. Mas antes que algo pudesse acontecer, o John e o Bruce seguram ele, e dizem que o Tronco precisa parar de se iludir, pois ele sabia muito bem que aquela voz não era da Pop. E quando o painel muda, vemos que quem estava gritando o nome do Tronco era na verdade o Clay, que desde que havia sido infectado, não parava de gritar o nome dele. Em paralelo a isso, nós acompanhamos 2 cientistas Bergen dissecando o corpo do Rei Pepe. Mas assim que eles cortam a barriga dele, a única coisa que sai de dentro era glitter. E quando um dos cientistas decide ir até o rei contar sobre o que eles haviam descoberto, ele também é infectado assim que entra para conversar com o rei. Cortando para outros personagens, a gente agora vai acompanhar um monólogo que diz: eu sinto falta da Pop, eu sinto falta da minha casa, eu sinto falta do Clay, eu sinto falta da minha vida. Em nenhum momento deixa claro quem que estava narrando esse texto, mas eu teorizo que seja a Viva. Enfim, o capítulo segue mostrando os personagens que foram infectados, como a Barbie, que foi uma das primeiras, o cara da nuvem que não é visto há semanas, e a esposa do Bruce, que juntamente com seus filhos, tiveram que ser abandonados na ilha pelo próprio Bruce. Eu sinto falta de como as coisas eram, mas agora nós temos uma esperança. Um corpo morto de um infectado foi encontrado perto do rio. Repito, um corpo morto. Indo para algum tempo antes de toda essa história, vemos a Pop saindo de dentro do rio onde ela havia pulado para fugir da Seth e do Creek. E depois de acender uma fogueira, a Pop começa a refletir um pouco mais calma sobre as coisas que aconteceram recentemente. Porém, bem na hora quem aparece é o Chaz infectado, e com o seu trompete começa a tocar uma música que, conforme vai ficando mais intensa, vai descendo a aparência dele mais macabra. Até que, cansada, a Pop pega uma das linhas da fogueira e enfia no peito do Chaz, matando ele e mostrando que aquele corpo que a Viva havia encontrado era do Chaz morto pela Pop. E percebendo o perigo que seria ficar parada, a Pop começa a andar por vários locais do mundo, encontrando também os rastros de destruições causadas pelos infectados. Até que em um momento, ela ouve a voz do Tronco chamando por ela. A Pop até fica feliz e segue a voz, só para descobrir que na verdade era o Clay, que gruda a língua dele na Pop e começa a sugá-la até que... O capítulo tem o corte e vemos a Pop deitada em uma sala. E logo em seguida, quem aparece é a Rainha Essência, e dá as boas-vindas para a Pop, falando que eles estavam procurando ela há dias. E também ela aproveita para avisar que infelizmente a Vila Pop foi completamente obliterada pelos infectados. A Pop fica triste com essa notícia e pergunta onde é que está o Rei Quincy, que era o marido da Rainha Essência. A rainha então revela que ele também foi infectado. Porém, graças ao laboratório que eles possuíam dentro do reino, eles conseguiram pesquisar mais sobre a infecção, que foi batizada de o glitter vermelho, que, como o próprio nome diz, é uma espécie de glitter que, quando em contato com algum ser vivo, o transforma em um monstro. E indo para outro capítulo, vemos o Tronco escondido em algum local misterioso, construindo algo que a gente ainda não sabe o que é. Enquanto isso, o John bate na porta furioso, que já fazem 2 semanas que o Tronco não sai de dentro do esconderijo. O Bruce até fala pro John deixar o Tronco em paz, mas ele não aceita e grita pro Tronco aceitar de uma vez por todas que a Pop já se foi e não
havia nada que ele ou o tronco pudessem fazer para trazê-la de volta. Mas o tronco se nega a aceitar a derrota e diz que ele vai fazer agora o que ela também faria por ele. Então o tronco puxa uma alavanca e uma plataforma começa a subir, com a gente descobrindo que o grande projeto do tronco era na verdade um enorme outdoor de bem-vindo com vários fogos de artifício saindo dele. E obviamente uma coisa tão barulhenta e brilhante assim ia chamar a atenção de todos os infectados da região. Porém, assim que os infectados pisaram o pé no esconderijo, o tronco esperava eles com um lança-chamas na sua mão. E indo pro último capítulo, que se inicia com um flashback antes do surto, o tronco pergunta pra Pop como que ela conseguia deixar todas as coisas tão brilhantes. E a Pop responde que se caso alguém quisesse que as coisas ao seu redor ficassem mais brilhantes, ela mesma deveria colocar o seu brilho nelas. E voltando pro tempo atual, o tronco taca fogo em uma penca de infectados, até que ele percebe que um desses infectados era o Clay, que à beira da morte recobra a consciência e diz suas últimas palavras pro tronco. Tronco, não é tarde demais. Por favor, continue por o máximo de tempo que você conseguir. E enquanto o tronco se distrai se lamentando por ter queimado seu irmão, ele não percebe a silhueta da Seth se aproximando dele. Mas infelizmente esse é o fim de mais um AU, já que como de praxe, o autor ainda não terminou todos os capítulos. A AU começa com a Celeste agradecendo a Twilight pelo sacrifício que ela e suas amigas fizeram para salvar a Equestria. Porém, quando a câmera corta, a gente vê que na verdade a Celeste estava conversando com uma boneca da Twilight. Boneca essa que fica paparicando a Celeste, dizendo como ela é uma governante incrível e tudo mais. Porém, quando a câmera corta mais uma vez, a gente vê todas as Many Six empaladas em um tipo de mini carrossel, enquanto a verdadeira Twilight também está empalada, só que dentro de um globo, que parece que está sugando toda a magia dela. E a AU não perde tempo e já mostra o que aconteceu antes daquela bizarrice que a gente acabou de ver, com a Twilight falando que ela também queria salvar a Equestria, mas que esse método da Celeste já era demais. E a Celeste, ao ouvir isso, apenas olha pra ela e diz: Você acha que eu tô pedindo? Parece que a rainha enlouqueceu. Cortando pra Ponyville, a Apple Bloom, a Sweet Belle e a Scootaloo estranham o sumiço da Harriet, da Applejack e da Rainbow Dash. Então elas decidem sair para procurá-las. E voltando pro castelo, a Luna indaga a Celeste se já não era hora de parar com tudo isso, e que elas sacrificaram vários pôneis. Mas a Celeste fala que já era tarde demais, e ela já havia tomado a sua decisão. E pulando pro calabouço, a gente descobre que a Celeste prisionou o Discordia lá dentro, para poder utilizar os poderes dele pro seu próprio benefício. Enquanto o Discordia, de pouco em pouco, perde a capacidade de pensar, se tornando cada vez mais uma besta, que apenas é acalmada com um boneco da Flor Terçaia. E finalmente alguma AU lembrou que o Discordia existia. Indo de volta pro trio Parada Dura, elas invadem a casa da Twilight, onde encontram um bilhete da Celeste, pedindo para que a Twilight e as suas amigas fossem até o castelo das duas irmãs, que é um lugar abandonado que aparece em um dos episódios da série. E vendo a carta, as três vão até esse castelo, onde elas encontram o Spike preso lá dentro. Mas antes de mostrar o que aconteceu aqui, eu acho que é bom explicar o que é aquele carrossel onde a Celeste colocou as Many Six. Ele se trata de uma máquina que suga a magia de todos os pôneis que são empalados nele. E apesar de não parecer, os pôneis presos nesse carrossel ainda continuam vivos e também não sentem nenhum tipo de dor, ficando em um coma eterno, revivendo memórias antigas deles e dos seus amigos. Mas um caso diferente é o da Twilight, é que como ela é muito forte mentalmente, de vez em quando ela consegue quebrar o coma e ver o que realmente está acontecendo. Fora isso, a Luna também está se sentindo extremamente culpada por estar fazendo tudo isso, mas ela sabe que para ela e a sua irmã continuarem vivas, tudo isso precisa ser feito. Ah, e detalhe, fora a Twilight e as suas amigas, também existem mais 336 outros carrosséis espalhados por todo o castelo. Ou seja, isso tudo já vem acontecendo há um bom tempo. Enquanto isso, a Twilight está tendo mais um sonho com as suas amigas. Porém, assim que ela acorda dele e vê que o seu corpo estava sendo empalado, ela começa a gritar. Gritos esses que chamam a atenção da Luna, que para acalmar ela, mente dizendo que tudo isso não passava de um sonho, e pede para Twilight que quando ela acordar, ela não deveria em hipótese alguma confiar na Celeste, e também deveria fingir ter medo da Luna. A Twilight aceita o pedido da Luna, que coloca ela para dormir
dormir de novo, dizendo que tudo ficaria bem no final. Cortando pra Celestia, ela vai até os calabouços conversar com Discordia, dizendo que não é justo ela carregar toda a responsabilidade de manter o reino a salvo, e que foi culpa do seu mentor Starscrew ter deixado toda a responsabilidade pra ela. Mas o Discordia fica bravo e arranha a asa da Celestia. Voltando pra Luna, depois de ter conversado com a Twilight, ela vai caminhar um pouco no castelo das duas irmãs, quando de repente ela ouve um grito vindo de dentro do castelo, e quando ela abre a porta, dá de cara com o trio Parada Dura e o Spike. Assustada, a Luna pergunta quanto tempo eles estavam ali, e a Apple Bloom diz que elas estavam ali há apenas algumas horas, porém o Spike já estava ali dentro há dias. E os quatro aproveitam para perguntar para a Luna onde que estavam a Twilight e as outras. E a Luna inventa uma história de que elas estavam ocupadas em uma missão da Celestia. E depois muda de assunto, dizem para que eles fossem comer em um restaurante. E no capítulo seguinte, a gente vê o Sim comendo nesse restaurante, com a Luna utilizando esse disfarce maravilhoso. E ela dá a desculpa de que era para não chamar muita atenção. E depois a Luna, vendo que as três e o Spike estavam curiosos para saber sobre essa tal missão que as outras foram, ela dá uma missão secreta para elas também, em que pelo menos durante um mês elas deveriam tomar conta de Ponyville e evitar que algo de muito ruim acontecesse na vila. Bom, a partir de agora, a U vai ter um pequeno flashback onde nós vamos conhecer mais da história das duas irmãs, começando com elas sendo introduzidas pelos pais ao Starscrew, que seria o mentor delas dali pra frente. Porém a Celestia não gostava do fato delas ficar com as lições mais difíceis enquanto a Luna ficava com as mais fáceis, e o Starscrew só ignora ela. Ao mesmo tempo, todos os alicórnios de Equestria começam a morrer misteriosamente, deixando somente a Celestia e a Luna como últimos dessa espécie. Fora que a magia de todo o reino também começa a sumir. Vendo o caos que poderia acontecer caso a magia acabasse, o Starscrew cria uma máquina capaz de sugar a magia de pôneis para o reino inteiro, e diz que ele esperava que as duas irmãs conseguissem encontrar uma outra solução para esse problema quando ele se for. E ouvindo isso, a Celestia fala: "O que você quer dizer com quando eu me for?" E ela também fica brava por ele querer deixar uma responsabilidade desse tamanho no colo delas. E a resposta do Starscrew é chamar ela de gananciosa e dizer que ela só se importava com ela mesma e não com o reino. Pulando para a noite de gala, a Luna se mostra preocupada com a sua irmã, mas a Celestia tranquiliza ela, falando que apenas precisava conversar mais uma vez com o Starscrew e tudo seria resolvido. Uma pena que quando foi ter essa conversa com o Starscrew, ele já havia se auto-empalado, com a Celestia dizendo no final que pensava que ele era um homem sábio, porém no final ela percebeu que ele era apenas um tolo. No próximo capítulo, vemos o plano da Luna para salvar a Twilight. Primeiro, ela iria soltar a Twilight e curar as suas feridas. Segundo, ela faria o mesmo com as suas amigas. Terceiro, ela seguiria um mapa feito pela própria Luna para fora do castelo. Quarto, elas iriam encontrá-la na Árvore da Harmonia. E quinto, lá ela as entregaria os elementos e todas iriam restaurar a magia de volta. E indo para o trio Parada Dura, para distrair os pôneis, durante um mês como a Luna havia pedido, elas vão até a padaria onde a Pinkie Pie trabalhava e pegam uma bomba de glitter, explodindo ela no meio da vila. Mas voltando para o que interessa, a Luna põe seu plano em prática e solta a Twilight do coma, que de início ela pensa que ela apenas havia dormido um pouco, mas depois de ler a carta deixada pela Luna e ver de perto o estado que as suas amigas estavam, a Twilight primeiro vomita e depois solta todas elas, que ficam felizes e ao mesmo tempo bravas com a Celestia. Inclusive a Rainbow Dash até mesmo culpa a Fluttershy, já que originalmente a Celestia tinha apenas convidado ela para o castelo, mas a Fluttershy havia insistido para que todas as outras fossem junto com ela. A Harriet até defende a Fluttershy, mas a Twilight para todas elas e as guia até a saída. Elas até encontram o túmulo do Starscrew e outros carrosséis no meio do caminho, e a U se encerra com todas elas saindo do castelo. A gente começa a história com o Dogman acordando no coma, depois de ter passado pela cirurgia que transportou a cabeça do Greg no corpo do oficial Knight. Logo em seguida, uma das enfermeiras entra no quarto do Dogman, mas quando ela olha pra cama, o Dogman não tava lá. E assim que ela olha pro lado, o Dogman surge do lado dela e a ataca. Cortando pro corredor do hospital, o médico que fez a cirurgia no Greg e no oficial Knight tá conversando com o Seth Clarence, que no filme é justamente o comandante do Dogman que era responsável por mandar as missões pra ele. E nessa conversa do corredor,
corredor, o médico fala pro Clarence que depois do acidente com a bomba, eles tiveram uma ideia genial que conseguiu salvar tanto a vida do Greg quanto a vida do oficial Knight. Mas quando os dois chegam perto do quarto onde o Dogman estava, eles ouvem um barulho vindo de dentro dele. E quando eles entram, vem um Dogman devorando a cara da enfermeira. E ao ver os dois, o Dogman fica com medo e foge do quarto pela janela. E do lado de fora, um jornalista que estava ali apenas para poder cobrir o caso da bomba que levou o Greg e o Knight, acabou flagrando a fuga de uma criatura com a cabeça de cachorro e o corpo de um homem. E essa imagem rapidamente se espalhou por toda a cidade, chegando inclusive até o Pete, que fica assustado vendo o que o seu plano acabou indiretamente criando. E quanto o próprio Dogman, ele, cansado de ser perseguido pela imprensa, se esconde dentro de uma casa, que por coincidência era a mesma casa da Alice, a ex-namorada do oficial Knight. E nesse ponto, a história nos mostra uma diferença de perspectiva entre como o Dogman vê ele mesmo e como as outras pessoas veem o Dogman. Porque quando ele chega na entrada da casa, dá de cara com a Alice. E enquanto o Dogman se vê em uma forma mais fofa e amigável, a Alice vê ele em uma forma bem mais macabra. E obviamente ela fica com medo e se esconde dentro de um armário. E o Dogman, confuso, vai atrás dela e tenta tocá-la. Mas com medo, a Alice pega uma faca e enfia na mão do Dogman. Nesse momento, uma voz na cabeça do Dogman diz pra ele que aquela não era a Alice, mas tinha um demônio que tinha o mesmo cheiro que ela. E com raiva, o Dogman ataca e tira a vida da Alice. Logo em seguida, a polícia chega na casa e captura o Dogman. E na delegacia, o Clarence, mesmo depois de ter prendido o Dogman, ainda tá pensativo com a cena que ele tinha visto. No caso, o Dogman é completamente devastado, sem conseguir se mover e chorando no corpo da agora falecida Alice. Voltando para a delegacia, a prefeita aparece por lá completamente furiosa por toda essa história sobre um tal homem-cachorro. E por coincidência, na mesma hora, estava rolando um interrogatório do médico que criou o Dogman. E nesse interrogatório, ele conta o porquê dele ter criado o Dogman. Segundo ele mesmo, ambos, o oficial Knight e o Greg, estavam em situação completamente complicada, com um deles com a cabeça ferrada e o corpo não, e o outro com o corpo ferrado e a cabeça não. Então a enfermeira que trabalhava com ele deu a ideia de colocar a cabeça do Greg no corpo do Knight. E na hora isso tinha parecido uma boa ideia, porém agora eles perceberam que isso não foi uma boa atitude. Enfim, a história deixa o chefe Clarence bravo com o médico e fala para ele que ele vai pôr um fim naquele monstro. Enquanto isso, em outra cidade, o Pete não consegue dormir com medo de que o Dogman fosse atrás dele em busca de vingança, mas ele tem uma ideia, que é criar um clone dele mesmo para ser morto pelo Dogman, assim fazendo com que ele pensasse que havia matado o verdadeiro Pete. Então ele compra uma máquina de clonagem pela internet e cria uma mini versão dele mesmo. Inclusive essa trama da clonagem também foi retirada do filme. Enfim, o médico que criou o Dogman acaba sendo preso e na cela ele ainda se lamenta pela enfermeira, que por mais que tenha conseguido sobreviver, teve o seu rosto completamente desfigurado. E na delegacia, a prefeita proíbe que qualquer um espalhe ainda mais a lenda do Dogman. E o chefe Clarence, depois de ter sido acalmado, ordena que os médicos mantenham o Dogman dormindo pelo máximo de tempo que eles conseguirem. Mas uma das cientistas diz pra ele que eles conseguiram fazer diversos experimentos no Dogman. Estão conseguindo fazê-lo se comportar cada vez mais como um ser humano normal. E embora pareça que ele prefira ficar sentado em paz no canto, apenas pensando. E bom, a história acaba por aqui. Quer dizer, ainda tem mais um pedaço que sinceramente eu achei meio deslocado, onde é revelado que toda a história que a gente acompanhou até agora era na verdade uma comic criada pelos protagonistas do Capitão Cueca. Mas até onde eu vi, isso foi só uma brincadeira do criador da AU, e ele só deu um hiato da produção dela. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui, obrigado por ter assistido até o final, rate só na descrição e tchau. Como eu falei no começo, essa versão de Fundamental Paper Education se passa logo depois dos eventos originais do vídeo da Kate. Para ser mais específico, 3 anos depois. E aqui, diferente do original, que se passava em um local que, entre grandes e enormes aspas, era uma escola normal, agora se tornou um tipo de colégio militar, chefiado pela Miss Grace, que provavelmente a maioria de vocês não devem conhecê-la, até porque essa personagem deve ter uns 4 segundos de tela no vídeo original, mas aqui no universo de Red, ela se tornou a grande manda-chuva de toda a escola. E assim que tomou o controle
superior dela, a Miss Grace, logo tratou de transformar a escola em um tipo de campo militar para proteger algo. E o que é esse algo? Bom, isso vocês vão ver mais pra frente. Por agora, vamos pelo começo da história, onde acompanhamos a Abby. Incrível como que a Abby sempre é a primeira que se ferra nessas AUs. Enfim, a Abby caminha assustada por um corredor, até que a câmera corta para um cartaz escrito: Tome cuidado. forçando ainda mais o clima de vigilância que aquela escola ganhou desde que a Miss Grace assumiu a liderança dela. E por falar em Miss Grace, ela aparece por alguns poucos minutos, olhando para uma papelada com a cara de desconfiada, reforçando ainda mais a ideia de que toda essa transformação que a Grace fez, transformando a escola em um colégio militar, não é só para evitar que uma pessoa em específico fosse até lá, como também para esconder e proteger um objeto que essa pessoa pode querer. Continuando no vídeo, em um momento, é o nosso querido trio da Miss Grace, Miss Tável e Miss Bloom. Pelo que parece, mesmo depois de tudo que elas fizeram, elas ainda assim conseguiram manter os seus empregos. Enfim, na próxima cena, vemos um quadro negro que mostra quantas estrelas cada aluno ganhou no semestre. Basicamente, essas estrelas cumprem o mesmo papel que as notas tinham no vídeo original, que é mostrar o quão bem cada aluno foi durante o ano letivo. E como podemos ver pelas classificações, os melhores do semestre foram o Oliver, o Edward e a Zip, que caso vocês não se lembrem, são aquele trio de valentões que ficam atormentando a Claire. E falando em Claire, em um momento nós podemos ver a Claire de canto com uma cara de tristeza. Em nenhum momento da U é explicado como diabos a Claire ainda está viva, já que no final de Fundamental Pepper Education ela foi obliterada pela Alice. E mesmo isso sendo a continuação direta dessa história, aqui o autor ligou o dane-se e só botou a Claire viva aqui sem nenhuma explicação mesmo. E bom, lembra do ranking dos melhores alunos do semestre? Bom, claro que nem todos os alunos conseguiram tirar notas boas. E adivinha quem foi a infeliz que tirou nota baixa, hein? Claro que foi a Abby. Sério, eu acho que existe um pacto entre os criadores de AU de Fundamental Pepper de sempre ferrarem com a Abby. E pra aumentar o azar da coitada, tinha alguém na espreita observando as notas dela. Essa alguém era Miss Bloom, que assim que descobre que a Abby não possuía nenhuma estrela, faz o que ela sabe fazer de melhor. Em um momento da perseguição, as duas passam na frente da Miss Circle, e assim que vê a Bloom, fica completamente desesperada, o que é uma atitude bem impressionante, principalmente se levarmos em consideração que matava sem nenhuma piedade qualquer aluno que tirava nota baixa. Mas será que ela realmente ficou bonzinha? Bom, veremos isso no futuro. Voltando para a perseguição, a Miss Bloom continua caçando a Abby a todo vapor. E diferente da sua versão original que utilizava um corretor como arma, aqui em Red, a Miss Bloom usa uma fucking metralhadora. E antes da Abby alcançar a saída, ela leva um tiro na mão. E se demonstrando extremamente sádica, a Miss Bloom fica encarando a Abby antes de finalizá-la. Pra sorte da Abby, a Miss Circle segura a Miss Bloom e grita pra Abby sair dali o mais rápido possível. E ela obedece sem nenhum problema. E assim que a Abby sai dali, a Miss Circle olha pra Bloom e diz: Ela vai contar pra Grace, você não acha? Pois é, a grande questão é finalmente revelada. Toda essa bondade da Miss Circle é na verdade medo de que ela possa receber alguma represália da Grace. E desde que assumiu o poder, tratou logo de proibir essa prática dos professores tirarem a vida dos seus alunos. O que, sem brincadeira nenhuma, foi uma atitude extremamente positiva da Grace. Enfim, os alunos continuam o resto do dia fazendo as atividades normalmente. Até que chega a noite e nós vemos alguém invadindo a escola. Essa alguém era justamente a pessoa que a Grace queria evitar a todo custo que entrasse na escola. Senhoras e senhores, Alice está de volta. Sim, é a mesma que fez toda aquela cagada no vídeo original voltou. Enquanto caminhava pelo corredor da escola, a Alice viu uma porta barrada com a entrada proibida. E vendo isso, ela calmamente se afasta com medo do perigo, né? Claro que não, né? Olha o sorriso dessa mal amada. A Alice entra na sala proibida e vê uma caixa protegida com o controle de um botão. Na cena seguinte, todos os alertas da escola soam e podemos ver um aviso de perigo nuclear, ou seja, o perigo é realmente sério. Logo depois, a Alice ataca e fere a Claire. Legal que o cara que fez essa U só trouxe a Claire de volta pra ela apanhar de novo pra Alice. Quem também aparece é a Grace, que tinha ouvido os alertas, e as duas iniciam uma perseguição.
que termina com a Alice conseguindo escapar com o botão. E bom, agora vamos para as minhas teorias. E apesar de toda a liberdade criativa desse vídeo, isso aqui ainda é para ser uma continuação direta do Fundamental Paper original. Então a minha teoria é o seguinte: depois do final da história original, onde a Alice mata a Claire e deixa os seus restos mortais para todos verem, a Miss Grace, que foi uma das que viu aquela cena horrível, decide que era hora de alguém pôr um fim nessa história de Alice e de professores matarem os seus alunos. Mas como que ela ia conseguir expulsar a Alice, já que ela é extremamente poderosa? Bom, a resposta que ela conseguiu para essa questão foram justamente armas nucleares. Até porque poderosa a Alice é, agora imortal é outra história. E por incrível que pareça, isso dá certo e a Alice é banida da escola. E para evitar um possível retorno dela, a Grace transformou a escola em uma verdadeira prisão, onde ela observava tudo que acontecia lá dentro. Mas como vimos no final, essa vigilância toda não foi suficiente para evitar que a Alice conseguisse invadir a escola e tomar o controle das armas radioativas. E sabe-se lá Deus o que ela vai fazer com todo esse poder. Logo de início, nós acompanhamos a Harriet juntamente com a Applejack indo até a casa da Twilight. Aparentemente, segundo a própria Harriet, a Applejack tinha ido até a casa dela em busca de ajuda, pois ela estava sofrendo com uma dor de cabeça enorme, em um nível que ela não estava nem mesmo conseguindo trabalhar na fazenda da família dela. E a Harriet, sabendo que de todos ali, a Twilight era a que mais entendia de assuntos relacionados à medicina e ao tratamento de doenças, levou a Applejack até ali. Porém, quando ela entra na casa da Twilight, ela não estava nos seus melhores momentos. Pra piorar, quando a Harriet tenta sair dali, ela vê que a Applejack também estava no mesmo estado que a Twilight. No próximo episódio, nós vemos que a Harriet, por incrível que pareça, conseguiu escapar com vida dali e foi até a casa da Fluttershy. E fica muito feliz em ver que ela ainda tá viva. E aproveitando, a Fluttershy também conta pra Harriet que ela e a Rainbow Dash estavam planejando cair fora de Ponyville, já que a vila estava completamente tomada pelos monstros. Porém, a Harriet fala que ela não poderia ir com elas e mostra que um dos infectados mordeu a perna dela, mostrando que mesmo tendo escapado com vida da casa da Twilight, era só questão de tempo até que ela também se transformasse em uma das criaturas. E sabendo do seu inevitável final, a Harriet pergunta para a Fluttershy se elas poderiam ter uma última festa do Sá antes dela partir. E é claro que, sendo o elemento da gentileza, a Fluttershy aceita o pedido da amiga. Entretanto, quando ela abre o armário, não tinha mais nenhum Sá sobrando. E a única coisa que tinha lá dentro eram alguns sucos de maçãs, que vieram diretamente da fazenda de maçãs da Applejack. A Harriet aceita o suco de maçã, porém indaga a Fluttershy sobre a origem dele, algo que ela diz que era uma nova receita da Applejack e que apenas ela, a Pinkie Pie e a própria Applejack tinham provado ela. E segundo a Fluttershy, o sabor deles não era ruim, porém era um pouco diferente. Essas informações deixam a Harriet com uma pulguinha atrás da orelha. Questiona se essa tal nova receita de suco de maçã não poderia ser a causa de toda essa infecção que tá tomando conta de Ponyville. E a Fluttershy duvida desse palpite, afinal de contas ela também bebeu do suco e mesmo assim ela ainda estava saudável. E nesse momento alguém bate na porta da Fluttershy. E mais uma vez elas fogem da casa. Sem ter para onde ir, a Harriet e a Fluttershy vão até a casa da Zecora, que por viver isolada do restante da vila, era o local mais seguro que elas poderiam ir. E lá dentro, a Harriet não perde tempo e já pergunta para a Zecora se por acaso ela tinha bebido do novo suco de maçãs da Applejack. A Zecora responde que ela até recebeu uma caixa deles, porém até agora ela ainda não tinha provado nenhum. E ela também pergunta se a Harriet acha que pode ter sido ele que tenha causado todo esse alvoroço em Ponyville. A Fluttershy responde a pergunta da Zecora com a mesma resposta que ela deu para a Harriet. Ela também era para ter se transformado em um dos infectados, porque ela foi uma das que bebeu a nova receita da Applejack. Porém, a Zecora interrompe ela e a leva para perto do seu caldeirão, onde a Zecora coloca uma pena da asa da Fluttershy nele, com a água do caldeirão ficando vermelha e a Zecora dizendo que a Fluttershy tinha o mesmo sangue dos morcegos. A Harriet acha isso ridículo, mas a Fluttershy diz que ela também já foi um morcego. Ok, aqui eu vou ter que fazer um pequeno resumo de um episódio da série original que vai ser importante para dar um contexto dos acontecimentos futuros dessa UA. No caso,
7º episódio da 4ª temporada chamado Morcegos. Nesse episódio, a fazenda da Applejack é atacada por um bando de morcegos que devoram todas as maçãs. E para resolver esse problema, a Twilight lança um feitiço que faz com que os morcegos não gostem mais das maçãs. Porém, mesmo assim, elas continuam desaparecendo da fazenda. E depois é descoberto que quem estava comendo as maçãs era a Fluttershy, que havia se transformado em uma espécie de vampiro das maçãs. A explicação para isso era que a Twilight tinha transportado a vontade de comer maçãs dos morcegos para Fluttershy, mas no final elas conseguem curar a Fluttershy. E ela aparentemente voltou ao normal, porque bem no finalzinho tem um pequeno foreshadowing de que talvez a Fluttershy ainda seja uma vampira. Porém, isso é só um detalhe mesmo, porque nunca mais isso é falado em nenhum dos episódios que vieram depois, sendo completamente esquecido pelos roteiristas de My Little Pony. Porém, aqui a Chloe Sparkle lembrou dele, e a Zecora fala que há mais ou menos um mês atrás, um dos morcegos das frutas acabou sem querer caindo na mistura dela, e depois fugiu voando pela janela. Ouvindo isso, a Fluttershy disse que ela, a Pink Pie e a Applejack haviam provado o novo suco de maçãs também há um mês atrás, confirmando a teoria que a Zecora tinha de que talvez o morcego que caiu no caldeirão dela tenha desenvolvido dentro dele uma espécie de vírus, que foi transmitido dele para as maçãs e das maçãs para os pôneis. E esse novo vírus, de alguma forma, transformou todos os pôneis de Ponyville nessas criaturas. Porém, a Zecora também explica que a Fluttershy ainda possui um pouco do sangue dos morcegos dentro dela, e por isso ela era imune à infecção. Em outras palavras, a Fluttershy seria a cura para essa infecção. Mas nessa hora, adivinha quem que aparece? Ao invés de atacar as três de uma vez, a Twilight apenas fica encarando elas, enquanto solta uma voz fina pedindo por ajuda. E aproveitando essa paralisia da Twilight, a Zecora pega um palito, coleta um pouco de sangue da Fluttershy e enfia na perna mordida da Harriet. E pra surpresa delas, isso não dá certo. Por sorte, a Zecora tinha um segundo palpite, que era que talvez a cura não esteja no sangue da Fluttershy, mas sim no veneno das suas presas. Então caso ela mordesse algum infectado, ele poderia voltar ao normal. Mas a Fluttershy questiona como que ela iria se transformar novamente em um vampiro, já que caso vocês não se lembrem, o pônei que transformou a Fluttershy em um vampiro é justamente o mesmo pônei que agora está na frente delas infectada. Porém, a Zecora, no auge da sua sabedoria, manda você pode se transformar novamente caso você pense que isso é o certo. Ótimo conselho para mandar para alguém que tá quase sendo devorado por um monstro. Enfim, para azar delas, a Twilight finalmente cansa de ficar parada e faz alguma coisa, mordendo a Harriet e a levando para fora da casa. E vendo a sua amiga prestes a ser devorada, a Fluttershy fica brava e se transforma no vampiro, indo pra cima da Twilight e mordendo ela. No processo, a Fluttershy também cai exausta no chão, porém feliz porque a Harriet ainda estava viva e a Twilight estava desmaiada do lado dela. As duas levaram a Twilight até a Celestia para ser cuidada. A Celestia avisa elas que a notícia boa era que a Twilight estava curada, mas a notícia ruim é que talvez ela não estivesse viva. E bom, segundo a Celestia, nem todos os pôneis possuem força para continuarem vivos durante o processo de recuperação como a Harriet. E sim, a Harriet também foi mordida e curada pela Fluttershy. Eu só não entendi por que elas amputaram a perna dela, mas tudo bem. A Fluttershy avisa que mesmo com essas consequências, elas deveriam continuar tentando esse método da mordida, já que mesmo imperfeito, ele ainda era o melhor que elas tinham no momento. A Celestia até ia discordar, porém a Luna a convence de que era o melhor que elas poderiam fazer. E agora convencidas, elas saem por toda a vila curando os infectados. Enquanto a Fluttershy lembra que ela e a Rainbow Dash tinham marcado de se encontrarem na casa dela, mas por razões óbvias isso não foi possível. Então a Fluttershy vai até a casa da Rainbow Dash para ver como que ela estava. Porém, vocês se lembram que a Applejack também estava infectada? Então, digamos que ela também quis fazer uma pequena visita para a Rainbow Dash. Olha, antes de ir pro último episódio, eu vou ter que apontar um pequeno erro da Raul. Pra quem não sabe, no universo de My Little Pony, existem 3 raças de pôneis. Os unicórnios, que possuem um chifre na testa e conseguem usar magia. Os pégasos, que possuem asas nas costas e conseguem voar. E os pôneis da terra, que são pôneis. Não tem nada de especial neles. Bom, a maioria dos pégasos, incluindo a própria Rainbow Dash, vivem em Clouds Day. E além de ser uma cidade que fica no céu, o chão dela também é composto inteiramente de nuvens, que somente os pégasos conseguem andar.
voar. Quer dizer, até é possível as outras duas raças de pôneis conseguirem andar nas nuvens com a magia de um unicórnio, como a Twilight fez em um dos episódios. Descendo isso bem claro, vamos pro real problema do 5º episódio da série. E é como diabos a Applejack conseguiu ir até a casa da Rainbow Dash, já que ela é um pônei da Terra, ou seja, ela não tem magia para andar nas nuvens, ela não tem as asas para ir até Cloudsdale e para piorar na forma de infectado, ela também não tem a inteligência necessária para sequer pedir ajuda para alguém. Enfim, esse era o meu disclaimer com o episódio 5. Vamos pro último episódio. Nós iniciamos com uma das enfermeiras indo até o quarto da Twilight e percebendo que ela não estava na cama. E a cena corta para casa na árvore das Curie Mark Crusades, onde a Sweet Belle e a Scutalu se escondem assustadas de alguma coisa. E essa coisa era a Apple Bloom, que também estava infectada. Mas por sorte, as duas são salvas de última hora pela Twilight, que também tinha virado uma espécie de vampira como a Fluttershy. E na próxima cena, vemos o reencontro emocionante entre a Harriet e a Sweet Belle. Reencontro esse que só foi possível graças a Twilight, que também abraça a Harriet de felicidade. Porém, a Twilight diz que elas não deveriam ficar tão felizes assim, pois nem todos os pôneis haviam resistido à transformação, com a gente vendo diversos corpos e macas espalhados por todos os lugares. E para deixar esse final ainda mais triste, nós somos levados de volta para a casa da Rainbow Dash, onde descobrimos que infelizmente a Fluttershy também foi atacada e devorada pela Applejack, terminando por aqui Vespertilio Virus. E não, eu não tô brincando, esse é realmente o final da AU, já que a própria Chloe falou que ela não iria produzir mais episódios da série, porque tudo que ela queria contar, ela já contou. E sinceramente, eu achei isso do caralho, porque já é difícil encontrar AUs que tenham finais, mas agora uma AU com um final melancólico e ainda por cima em aberto, é a primeira vez que eu vejo. De verdade, eu gostei muito do fato da autora ter deixado em aberto se elas iriam conseguir salvar Ponyville da infecção. Afinal de contas, a Applejack ainda tá solta e a Fluttershy tá morta. Então as coisas estão um pouco complicadas para as nossas heroínas. Apesar do nome da animação ser Advanced Class, o nome oficial dessa dimensão onde a história se passa é Adverse. E sim, eu falo dimensão, vocês vão saber disso mais pra frente. Por agora, vamos conhecer a Margaret Sterling, que aqui nesse universo vai cumprir um papel parecido com a Claire do vídeo original, sendo a garota nova que chegou há pouco tempo na escola. E assim como a sua contraparte, o destino da nossa querida não vai ser dos melhores. Mas para facilitar um pouco a vida dela, a Margaret tinha o seu irmão Marvin, que também estudava na mesma escola que ela. Um detalhe que vale a pena ressaltar aqui é que por mais que seja um universo paralelo, a Advanced Class possui ainda todos os personagens do Fundamental Pepper original, só que separados em duas escolas diferentes. Mas eu acredito que essas duas escolas sejam bem próximas uma da outra, o que explicaria o motivo de tanto o Angel quanto a Claire parecerem na mesma sala que a Margaret, devido a algum tipo de intercâmbio que aconteça entre os alunos das duas escolas. Enfim, em um momento do vídeo, a gente pode ver um papel no quadro com o nome dos alunos que tiraram notas baixas, com o primeiro sendo o Abby. Cara, na moral, o que vocês têm contra o Abby? A segunda sendo a Claire, o terceiro sendo o Johnny e a quarta sendo a Lana. E isso é algo extremamente importante, porque você sabe o que acontece com os alunos que tiram nota baixa, né? E nesse universo, a gente não tem só professoras, mas também professores. E o principal deles é o Marshall Hotchkiss, ou Mr. Hotchkiss, que é basicamente a Miss Circle, só que versão homem. Enfim, continuando. Em um determinado momento, vai estar conversando com a Claire e com o Marvin, até que eles chegam até a carteira dela e a encontram lotada de rabiscos e desenhos. Quem tinha feito isso foi o Han, que era um dos valentões da escola. E assim que vê o que fizeram com a sua irmã, o Marvin fica bravo e parte pra cima do Han. Mas antes dessa briga, o Han havia feito outros desenhos que ele havia espalhado na carteira de vários alunos. E um desses desenhos era uma caricatura do Mr. Hotchkiss, que tinha sido deixado na mesa da Scott. E é essa pobre ovelhinha que está prestes a ter o pior dia da sua vida, porque o Mr. Hotchkiss encontra esse desenho e pensa que foi a Scott que fez eles. E tal qual a sua contraparte feminina, persegue a Scott para tirar a vida dela. E um detalhe muito legal que eu queria ressaltar aqui é que, diferente do original em que somente 3 das professoras matavam os alunos, aqui, enquanto o Mr. Hotchkiss está perseguindo a Scott, a gente pode ver vários professores também tirando a vida dos seus alunos, o que é algo bem interessante, porque dá a impressão de que realmente aquilo é uma prática relativamente comum ali, onde todos os professores são um bando de psicopatas. Ou será que nem todos?
Senhoras e senhores, conheçam Daniel F. Barrow, ou Mr. Barrow, que diferente de outros professores, ele parece ser o único que não gosta dessa prática de professores matarem os seus alunos. Mas, infelizmente, como ele não possuía nenhum tipo de poder ali dentro, não havia nada que ele pudesse fazer. Então, o dia continua normalmente, com todos os alunos vivendo as suas rotinas. Mas em um momento dentro da biblioteca, vemos dois professores brigando. Esse diabo aí é o Mr. Wilbur e essa moça é a Miss Cledor. E os dois estavam discutindo porque o Mr. Wilbur não estava encontrando o seu Necronomicon e foi tirar satisfação com a Miss Cledor, que com raiva empurra ele dentro de um buraco. A AU nunca mais vai voltar nesses personagens, então vocês já podem esquecer eles. Enfim, as coisas vão descarrilhar de vez quando a Margaret pega no flagra um dos professores, o D.S. Brumire, ou Mr. Brumire, devorando o corpo de um dos alunos mortos. E assustada, ela pega uma tesoura que estava no bolso dela e ataca ele por trás. Mas como ela era fraca, a tesoura não consegue perfurá-lo. E com raiva, o Mr. Brumire persegue a Margaret, que consegue se esconder dentro de um beco, sem ele perceber e despistá-lo. Mas quando parecia que estava tudo indo bem, a Margaret, sem querer, esbarra em um pássaro preto. E esse pássaro preto não era qualquer pássaro, mas sim um animal de estimação da Miss Hinata, que também fica possessa com a Margaret e começa a persegui-la tentando tirar a vida dela. E pra piorar o dobro, o Mr. Brumire também encontra ela de novo. E pra piorar o triplo, o Mr. Hotchkiss também começa a persegui-la. Porém a Margaret consegue tirá-lo da jogada, quebrando uma das pernas dele. E por sorte, uma mão surge da escuridão e pega a Margaret para se escondê-la dos outros professores. E essa mão era do Mr. Barrow, que queria ajudá-la. Mas como a pobre da Margaret estava tão perturbada com o que aconteceu, mesmo sendo ajudada, ela fica com medo do Mr. Barrow e corre dele. Em seguida, ela chega até uma porta com um aviso de zona segura e entra nele, onde ela se encontra com o Lord Hansel, que seria a contraparte da Alice nesse universo. E assim que ele vê a Margaret, ataca ela, mas o Mr. Barrow salva ela e começa a tentar fugir com a Margaret. Mas o Hansel, com raiva, começa a espalhar vários espinhos, tanto na escola dele quanto na outra escola. E eventualmente, ele consegue atordoar o Mr. Barrow e alcançar a Margaret, que é morta ali mesmo. Nesse ponto eu preciso fazer um pequeno recap. No começo do vídeo nós podemos ver um aluno cercado de garotas apaixonadas por ele. Esse aluno é o Basilius, que apesar de não ser um dos valentões da escola, no final a gente descobre que foi ele que colocou a placa de lugar seguro em cima de um aviso para não entrar na sala do Hansel. Porém os professores percebem isso e vão tirar satisfação com ele. Porém a U não acaba por aí, mas sim tem um time skip de somente 10 minutos, onde nós vemos os professores de ambas as escolas tentando limpar a bagunça que o Hansel fez. O Mr. Barrow começa a chorar por não ter conseguido salvar a Margaret, e o Mr. Hotchkiss tenta consolá-lo. E enquanto o Mr. Brumire tá querendo matar o Basilius, a gente vê o Oliver e a Alice caminhando pela escola destruída, até que eles passam por perto do corredor do Hansel, e a Alice entra no quarto dele brava, avisando que se caso ele invadisse o território dela novamente, ela iria matá-lo. Mas o Hansel não liga pra isso, na verdade, ele fica feliz em ver a sua amiga de novo. E assim, a Advanced Class termina. E antes que alguém fale, eu sei que talvez tenha uma continuação dessa história, mas como o vídeo original de Advanced Class foi apagado do YouTube pela sua criadora, tanto que o que vocês viram aqui nesse vídeo foi só um reposto que fizeram, eu não posso continuar com essa história. Então por hoje é só. A história começa com o Shadow caindo do espaço enquanto olha para o Sonic naquela forma Super Saiyajin dele. E levando em consideração que nesse mesmo painel tem uma nave do Eggman de fundo, nós podemos presumir que eles estavam lutando contra ele, porém o Shadow acabou sendo nocauteado. E o Sonic percebe isso e vai tentar salvá-lo. E enquanto estava no ar, o Shadow começa a ter lembranças da Maria. Até que a cena corta para ele desmaiado enquanto uma voz, que pelo que parece é da Rude, grita para outras pessoas ajudarem ele. E logo
em seguida temos um flashback que ocorre um pouco antes de tudo a cena que a gente viu aqui no começo, onde o Shadow e a Rude recebem uma missão do comandante deles para explorar uma caverna abandonada, o que deixa a Rude super animada porque ela queria pegar mais gemas. Enfim, saindo da base, eles encontram o Ômega, que lamenta não poder ir para a missão juntamente com eles. Enfim, na floresta, os dois dirigem até a caverna e no meio do caminho o rádio começa a pifar, e isso deixa eles sem nenhum tipo de contato com a base principal. Chegando na entrada, eles entram e encontram diversas pinturas rupestres, e adentrando mais a caverna, o Shadow pergunta por que a Rude não trouxe nenhuma lanterna, e ela responde que era porque ela era um morcego e não precisava disso. E depois ele também pergunta por que ela não trouxe cordas, e de novo ela responde que é porque ela era um morcego e não precisava disso. Enfim, os dois têm um diálogo aqui que não é importante, então só vou pular ele. Eventualmente eles chegam até o fim da caverna e lá eles encontram um amontoado de fungos espalhados por todos os lugares. E quando o Shadow ia se aproximar mais um pouco para ver o que era aquilo, o chão começa a se rachar e o Shadow cai. E nessa queda, ele até tem a ideia de utilizar os seus tênis, mas por algum motivo eles não funcionam. E para piorar, o Shadow acaba batendo a cabeça em um dos pilares da caverna e desmaia no chão de um outro local ainda mais estranho, com vários esqueletos ajoelhados sem os seus crânios. Mas antes disso, vamos acompanhar a Rude, que infelizmente não poderia ajudar o Shadow, porque o buraco que ele caiu era muito estreito e também muito escuro. Fica se culpando por não ter trazido uma corda ou uma lanterna, mas logo ela se recupera e vai em busca de ajuda para o Shadow. E falando no Shadow, ele acorda e mesmo ferido ainda tenta finalizar a missão, até que uma estranha luz surge ao fundo e ele dá de cara com uma gigantesca lagarta. E a próxima cena, bem, e eu acho que é melhor vocês verem por si próprios. What the hell's... Oh no. No. I'm falling. E logo em seguida nós cortamos para o Shadow juntamente com a Rude do lado dele, ou seja, ela conseguiu buscar ajuda para ele, e ele mal acorda e já vai saindo da maca, enquanto a Rude tenta convencê-lo a ficar e descansar mais um pouco, pois ele havia se machucado muito quando caiu no buraco. Porém o Shadow encara ela e pergunta: que buraco? Sim, pelo que parece, depois daquele inseto gigante ter feito alguma coisa com ele, o Shadow acabou perdendo as suas memórias. A Rude, em vez de tentar lembrá-lo do que aconteceu, continua pedindo para ele voltar para a maca, o que deixa o Shadow extremamente bravo por ela querer tratá-lo como se fosse uma criança. Porém, logo em seguida, essa raiva passa e o Shadow pede desculpas, mas também percebe que a Rude está agindo de um jeito meio estranho. Mas por agora, ele ignora e pergunta onde é que está o Ômega, e a Rude responde que ele não conseguiu entrar pela porta. Enfim, a Rude continua falando um monte de abobrinha até que o Shadow se cansa e pergunta de uma vez por todas o que ela estava escondendo dele. E sem nenhuma saída, a Rude confessa que realmente ela estava escondendo a informação dele, mas ela não sabe como explicar isso para ele. E no meio dessa explicação, a Rude acaba soltando dois nomes importantes, no caso Black Doom e Black Arms. Bom, agora eu vou ter que explicar para vocês o que é Black Doom e Black Arms. Por isso eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou uma pessoa muito por dentro da lore de Sonic, então se eu cometer algum erro aqui, eu quero que vocês se sintam livres para poder me corrigir nos comentários. Mas continuando, Black Doom é o nome de um personagem do jogo Shadow the Hedgehog. Neste jogo, ele é o líder dos Black Arms, um grupo de monstros que aparece em vários jogos da franquia do Sonic. E nessa história, o Black Doom queria destruir a Terra e escravizar os humanos. Mas antes disso, ele fez uma aliança com o Geralt Robotnik, onde ele acabou doando um pouco do seu DNA para a criação do Shadow. Então, de certa forma, eu acho que dá pra cravar aqui que o Black Doom é praticamente um pai do Shadow. Voltando, o Shadow fica assustado, porque tanto a Black Army quanto o próprio Black Doom estavam mortos. Então, mais do que nunca, o Shadow exige respostas da Rude. E ela conta que enquanto ele ainda estava desmaiado, o Shadow começou a falar palavras estranhas que a Rude escreveu em um papel. E quando o Shadow pede para que ela leia o que está escrito no papel, bem, isso acontece.
Na próxima cena, o Shadow acorda no meio da floresta sem lembrar do que aconteceu e com a mão coberta de sangue. E quem também aparece por lá é o Sonic completamente coberto de sangue. E sem perceber, o Sonic pergunta o que aconteceu com o Shadow, porque ele estava com um visual estranho. Até que ele olha para a própria mão e finalmente percebe que algo de errado tinha acontecido. E ele lembra que ele estava juntamente com o Tails na hora que ele perdeu as suas memórias. E o Shadow, percebendo rapidamente o que tinha acontecido, segura a mão do Sonic e fala que ele não poderia ir para nenhum lugar, pois os dois eram duas ameaças para todas as pessoas. E o Sonic fica bravo e diz que ele estava com o Tails, mas nessa hora vários agentes chegam no local e o Shadow pergunta se ele feriu a Rhodey. E ao ver isso, os agentes ficam furiosos, gritando que ele não se lembrava do que ele fez e colocam uma algema especial no braço dele. Essas algemas deixam o Shadow mais fraco, e no Sonic eles apenas colocaram uma algema normal. E vendo isso, o Sonic acha tudo muito ridículo, até porque como diabos eles iriam capturá-lo, já que ele é literalmente a criatura mais veloz desse universo. E ao ouvir isso, um dos agentes diz que as algemas do Shadow o impedem de correr, e se caso o Sonic fugisse, eles iriam atirar no Shadow. E sem outra escolha, o Sonic aceita e os dois entram dentro da van. Lá dentro, o Shadow grita pro Sonic parar de tentar resistir e aceitar que os dois são assassinos e que eles tiraram a vida do Tails e da Rhodey. E o Sonic bravo grita que ele vai salvar o Tails, e no final, o Sonic, que até então não tinha visto como que estava a aparência dele, olha na parede da van e fica sem palavras ao ver o seu próprio rosto. E a história acaba por aqui, pelo menos enquanto o autor não postar novos capítulos. Mas bom, uma coisa que ficou bem clara aqui nesse final é que tanto o Shadow quanto o Sonic mataram o Tails e a Rhodey. A gente percebe isso no corpo do Sonic, que tem alguns pelinhos laranjas, provando que sim, os dois foram de F. Provavelmente, nos próximos capítulos dessa HQ, nós veremos que o Black Doom ainda está vivo e deve ter feito alguma coisa com o Sonic e com o Shadow, os transformando em seus lacaios. E com certeza aquela lagarta gigante do começo tem alguma coisa a ver com isso. Logo de início, uma das primeiras coisas que chamou a atenção é o fato de que a grande protagonista da nossa história não é mais a Claire e nem outro aluno da escola, mas sim a Miss Circle. Sim, aquela professora maluca que matava qualquer aluno que tirava nota baixa nas provas. Porém, diferente da sua contraparte original, aqui em Crimson é uma professora gentil e boa que não faria mal para nenhum dos seus alunos. Outro detalhe que também chama a atenção no início é um cartaz no canto da parede que diz que luzes ultravioletas podem ser utilizadas para atordoá-los. Mas atordoar quem? Bem, isso é mostrado na próxima cena, em que um pentagrama surge no som e de dentro dele sai uma espécie de demônio, que logo é finalizado com uma pá pela Alice, que também virou uma pessoa boa nessa U. E eu só quero explicar aqui no começo que esse universo alternativo de Basics in Behavior não se passa em uma escola, mas sim uma espécie de convento. A gente percebe isso pelas diversas cruzes espalhadas nas paredes e pelas roupas de freiras que todas as professoras utilizam. E além disso, aqui ao invés de perseguir os alunos, as professoras exorcizam demônios que surgem aleatoriamente pelo convento. Explicado tudo isso, vamos continuar o vídeo. A Miss Circle entra dentro do escritório da Grace, e lá dentro ela encontra, além da própria Grace, a Miss Tavel e a Miss Bloom. E percebendo que as três estavam completamente exaustas de lutarem contra os demônios, a Miss Circle fala para elas irem para o dormitório e tirarem uma soneca enquanto ela cuidava de tudo. A Bloom e a Tavel concordam e vão para lá, porém a Grace avisa que ela iria ficar por ali mesmo, e a Miss Circle aceita essa decisão e continua o seu caminho, até que alguém esbarra nela. Essa alguém era a Lana, que estava fugindo de algo, e antes que ela pudesse explicar qualquer coisa, a pessoa que estava perseguindo ela aparece. Sim, a Abby, que foi possuída por um dos demônios que apareceu no começo. E vendo isso, a Miss Circle pega no braço da Lana e foge com ela. Mas enquanto elas estavam correndo, a Abby atira vários projéteis nas duas. Mas a Miss Circle consegue bloqueá-los e pede pra Lana chamar a Tavel e a Bloom para ajudá-la. E assim a Lana faz, indo até o dormitório e contando. E quando ela viu a Abby pela primeira vez, ela estava normal. Mas foi só ela tirar o olho da Abby que ela foi possuída. Voltando pra Miss Circle, a Abby consegue feri-la. E quando ela ia atacá-la, a Miss Bloom para ela com a luz ultravioleta. E aproveitando a distração, a Miss Tavel ia atacar a Abby com um crucifixo. Mas antes que ela pudesse fazer isso, a Miss Circle consegue pará-la a tempo. E por que ela fez isso? Bom, porque o demônio já tinha abandonado o corpo da Abby. Então não precisava matar ninguém.
Pulando algum tempo, Abby acorda em uma maca, com as 3 professoras observando ela, incluindo a senhorita Circle. E assim que vê ela, a Abby fica morrendo de medo. Mas por que a Abby tava com medo da Miss Circle, sendo que nesse universo ela não é do mal? Bom, eu não tô querendo dar uma de psicólogo aqui, mas eu acho que provavelmente deve ter sido uma memória muscular do que a Miss Circle fez com ela no Basics in Behavior original. いつ、リン、寝るタイム。Percebendo que a Abby estava assustada, uma das professoras até pede para Miss Circle parar de encará-la. E a Circle apenas responde dizendo que ela não estava fazendo literalmente nada. O que não podemos negar que é verdade. Enfim, aproveitando que a Alice estava por perto, a senhorita Grace entrega para ela um relatório sobre a Claire. E segundo as informações dessa planilha, a Claire ultimamente tem tido diversos ataques de pânico, onde ela falava sobre uma entidade que ficava aparecendo nos sonhos dela. E isso é um caso que não havia sido registrado por ninguém do convento. E falando no diabo, essa piada não foi proposital, a Claire em algum local do convento começa a tossir um tipo de líquido preto de dentro dela. Indo pra noite, a senhorita Emily, que era outra das professoras do convento, vê a Claire parada em um canto e com medo de que algo pudesse ter acontecido com ela, a Claire corta o pescoço dela. E quem também aparece é o Oliver, que por mais que não tenha aparecido muito aqui nessa U, eu presumo que assim como os outros personagens, ele seja o completo oposto da sua versão original, que fazia bullying com a Claire. E assim que ele vê a Claire atacando a Miss Emily, ele fala: Claire, o que você fez? E ela responde: Bom, eu não sou a Claire. Antes de atacá-lo com um dos seus projéteis. E é parado a tempo pela Alice, que atira ele de volta na cabeça da Claire, que mesmo com ferimento não parece ter sentido nenhum tipo de dor. Tanto que logo em seguida ela mesma parte para cima da Alice, e as duas têm uma batalha no céu. No final, as duas ficam se encarando por um longo tempo, até que... Sim, a Claire leva um tirambaço no meio da cara e morre. E sim, esse final é meio anticlimático, mas eu gostei bastante dele. Infelizmente, a criadora da U não quis continuar a história. Mas o que a gente tem já é bom, então vamos se contentar com isso. A U se inicia com todos os membros da família Pig preocupados com o Zord. Só que desde que ele chegou, ele não saiu de dentro do seu quarto. E eu acho incrível que enquanto a Peppa e a mamãe Pig estão preocupados com o que pode ter acontecido com o Zord, o papai Pig tá muito feliz com essa situação. Nossa, tomara que ele tenha morrido, menos uma boca pra alimentar. E falando em status, todos os 3 da sala estão saudáveis, mas quando a câmera corta para o quarto do Zord, nós descobrimos que ele virou um monstro. Meu Deus! No segundo capítulo, a mamãe Pig, preocupada com a demora do seu filho de sair do quarto, pede para o papai Pig dar uma olhada nele. E continuando com essa cara de felicidade, ele vai até o quarto e encontra o Zord infectado, que ataca e tira a vida do seu próprio pai. No terceiro capítulo, a gente vai ver os estágios da infecção, começando pelo estágio 1, que é o único estágio que o infectado ainda pode ser salvo amputando a parte mordida dele. E também nesse estágio, 2 sintomas surgem. O primeiro são círculos vermelhos em volta dos olhos, e o segundo é a pele do hospedeiro ficar mais branca que o normal. Só que eu acho que não foi muito inteligente da parte do autor dessa U colocar a Suzy para representar esse estágio da infecção, já que essa personagem já é branca naturalmente, então o que mudou dela? No estágio 2, além de ficar mais agressivo que o normal, o infectado também vai apresentar um largo sorriso na sua cara. E no estágio 3, o sorriso vai se transformar em uma boca cheia de dentes, e ele vai começar a querer atacar outras pessoas. E por último, no estágio 4, onde não existe mais salvação, o infectado se torna uma casca vazia que ataca qualquer um. E no final tem mais uma nota do doutor, deixando bem claro de que esses foram os estágios vistos até agora. E é possível que haja mais um estágio 5 no futuro. E voltando para casa da família Pig, o papai Pig foi completamente obliterado pelo Zord. E lá embaixo, a mamãe Pig pergunta para Peppa o que ela e o Zord estavam fazendo antes de virem para casa. E a Peppa responde que eles estavam brincando em uma poça de lama, que era uma brincadeira que eles gostavam de fazer muito, todos os dias. Até que enquanto estavam pulando, Peppa percebe que haviam algumas minhocas na lama onde o Zord estava pulando. E ele, sem perceber as minhocas, pula na lama normalmente. E depois da brincadeira
brincadeira, a Peppa percebe alguns círculos vermelhos em volta dos olhos do Zorge. E depois disso eles voltaram para casa, onde o Zorge ficou dentro do quarto por 3 horas seguidas. E enquanto as duas se distraíam conversando, o Zorge ataca a Peppa por trás e morde o braço dela, a infectando também. A Peppa consegue tirá-lo em cima dela com um chute. E a Mamãe Pig vai até a cozinha e pega um facão e uma fodida metralhadora. Não me pergunte onde ela tirou isso, eu também não sei. Mas tá bom, depois de fuzilar o seu próprio filho, ela pega o facão e corta o braço da Peppa, encerrando a infecção nela. Depois de limpar toda a bagunça, elas veem na TV uma reportagem falando sobre uma pandemia que estava tomando conta de toda a cidade. E possivelmente ela veio de um grupo de minhocas que foram trazidas pelo Sr. Boi. E vendo que elas não ficaram seguras dentro da sua própria casa, elas saem para fora e veem um mundo completamente tomado pelo caos. E o infectado tenta atacá-las, mas a Mamãe Pig dá cabo dele. Logo em seguida, elas recebem uma ligação da Senhora Coelho, dizendo para elas irem até a sua casa, pois lá havia um porão que era seguro para todos. E sem muitas opções, elas vão até lá. E no próximo capítulo, a gente vê elas no porão juntamente com a Senhora Coelho e outros personagens. E agora, seguras, a Mamãe Pig pergunta qual que seria o plano. E a Senhora Coelho diz que ela não tinha nenhum plano, e que todos iriam ficar ali até que tudo se resolvesse. E isso deixa a Mamãe Pig, por algum motivo que eu até agora não entendi, brava. E a Peppa também pergunta se a Suzy, que era a melhor amiga dela, estava lá. Algo que a Senhora Coelho responde que não. E a Mamãe Pig então decide deixar a Peppa sob os cuidados dela e ir até a casa da família Ovelha, verificar como que eles estavam. E ao chegar lá, ela vê a Senhora Coelho infectada, que tenta atacá-la. E vendo que ela era sua melhor amiga, a Mamãe Pig fica com medo de atirar nela. Quase é morta, se não fosse pela Senhora Coelho, que por sorte, mudou de ideia e seguiu a Mamãe Pig até ali, onde ela atira na Senhora Ovelha. Aqui, a Senhora Coelho revela que ela já foi militar quando era mais nova, e também que ela trouxe a Peppa até ali, pois ela insistiu muito que queria ver a Suzy. E falando nela, a Suzy aparece no primeiro estágio da infecção. E sem nenhuma escolha, a Mamãe Pig corta o braço dela. E com tudo resolvido, a Senhora Coelho avisa que dessa vez ela tem um plano, e que todos deveriam ir até o colégio do Sr. Urso, pois lá, além de ser um ótimo local de esconderijo, o Sr. Urso também estava estudando uma possível cura para a infecção. E a Mamãe Pig concorda, e elas vão até lá. Mas enquanto as duas vão na frente, a Peppa diz pra Suzy que não importasse o que acontecesse, elas iriam ficar juntas. E depois de entrarem no carro da Senhora Coelho, e chegando na universidade, eles encontram o Sr. Urso, que revela algumas informações importantes sobre a infecção. Dentre elas, a mais importante é que a pessoa que trouxe essa infecção para todos foi o Sr. Boi, que é considerado o paciente zero desse universo. E para encontrar a cura, eles precisariam encontrar primeiro o Sr. Boi. O problema é que ninguém até agora conseguiu contato com ele. E vendo isso, a Mamãe Pig e a Senhora Coelho deixam as garotas dentro do esconderijo e saem à procura do Sr. Boi. E dentro da caverna, a Suzy e a Peppa se reencontram com todos os seus amigos. E a Peppa diz para eles que ela estava sentindo falta do Ted, que era o ursinho de pelúcia dela, que havia ficado dentro da casa na hora da fuga. E os amigos da onça dela sugerem que eles deveriam pegar um carro e ir até a casa dela. E sim, eles fazem isso. No caminho, eles até encontram um outro amigo deles que já estava infectado e comendo um rato. Então eles só ignoram ele e dirigem mais um pouco até que chegam na casa da Peppa. E de lá eles sobem até o quarto dela, onde eles encontram o Ted. Porém, logo em seguida, eles ouvem um barulho de alguém cheirando. E era aquele infectado que eles viram mais cedo que havia seguido eles. Mas nesse ponto, a U tem o corte e vamos acompanhar a Mamãe Pig e a Senhora Coelho, que vão até a casa do Sr. Boi e logo na entrada elas já dão de cara com a Senhorita Vaga infectada, e é morta pelas duas. E entrando na casa, elas continuam explorando o lugar até que ouvem um barulho de alguém chegando. E com medo elas sobem até o sótão, onde encontram a frase: "Socorro, as minhocas estão por todos os lugares. Saiam daqui." E o último painel dessa história é o Sr. Boi entrando no quarto onde as duas estavam. Bom, a AU se encerra por aqui, já que a conta do criador dela, assim como vários outros autores de AU, foi deletada pelo TikTok. E a história que eu contei agora pra vocês foi um repost que fizeram. Então é isso, obrigado a pessoa que comentou no meu vídeo. Infelizmente eu não consegui encontrar seu comentário pra poder colocar aqui, mas obrigado. Espero que você esteja feliz com eu finalmente fazendo esse vídeo. A história começa com a gente acompanhando uma personagem original da AU, que se trata de uma alicórnio conhecida como Scarlet Mistral, que caminha até um cadáver de um humanoide sentado em um trono. E juntamente com ela, a Scarlet trouxe um outro pônei acorrentado, que ela coloca em cima do tronco e diz: "Adeus, meu querido marido." E enfia uma faca no crânio dele. E assim que acorda, o cadáver pergunta por que ela tinha o trazido de volta. E a Scarlet fala que ela queria se tornar a nova governante de Equestria, pois a atual governante, a
Celestia não estava conseguindo levar o reino a todo o seu potencial máximo. E a criatura diz que ela iria conceder esse desejo. E a Scarlet, ouvindo isso, fica extremamente feliz. Mas enquanto ela estava distraída, o corpo do marido dela se levanta. Só que agora ele tinha se transformado em um monstro, que ataca e devora a Scarlet. E no final, a criatura, que a gente descobre que se chama Mãe, diz que ela iria sim criar um novo reino, mas seria o reino dela. Depois disso, a Al corta para Applejack e o Big Mac coletando algumas maçãs até que eles ouvem a Apple Bloom gritando por ajuda. E quando eles correm em direção de onde os gritos estavam vindo, eles veem o marido infectado da Scarlet tentando pegar a Apple Bloom, que tinha subido em cima de uma árvore para poder escapar dele. E assim que vê essa cena, a Applejack fica possessa e ataca e mata monstro. Quer dizer, a gente só vê a Applejack brava, uma tela preta e a Apple Bloom na cama se recuperando. E pessoalmente, eu acredito que o único motivo que a gente não viu essa luta foi porque a criatura não conseguiu encontrar um motivo lógico para explicar como que a Applejack conseguiu derrotar um monstro que é literalmente o dobro do tamanho dela. Enfim, vamos continuar a história. O Big Mac e a vovó Smith notam um ferimento no corpo da Applejack e percebendo que algo de ruim estava prestes a acontecer, a Applejack foge para uma floresta, onde ela se transforma em uma infectada. E dando um pouco mais de contexto, depois de ter sido utilizado como sacrifício, o marido da Scarlet, que agora tinha se tornado paciente zero desse universo, vagou por todo o reino infectando e transformando todos os pôneis em criaturas semelhantes a ele. Porém, o que a gente descobre é que todos esses infectados não passavam de peões da mãe, que foram utilizados apenas para poder extrair todos os pôneis, enquanto a mãe, secretamente, ia até o castelo onde ficavam a Celestia e a Luna. E é aqui que vai começar o maior evento dessa história. Tudo começa com a cena da Twilight e das suas amigas, todas felizes, exceto a Applejack, em mais um dia alegre em Ponyville. Até que a cena corta e quando ela volta, a vila inteira tá pegando fogo e a Twilight tá completamente infectada e destruída, apenas observando todo esse caos. Mas e o que aconteceu aqui? Bem, depois de invadir o castelo da Celeste e da Luna, a mãe acaba iniciando uma luta contra as duas em que ela ganha. E a Celeste, desesperada e percebendo que ela iria ser derrotada, utiliza um ataque suicida que coloca fogo em quase toda a Equestria. E infelizmente, além disso não matar a mãe, só deixou ela ainda mais feliz, pois todo esse caos das Summers apenas iria ajudar a sua infecção a se espalhar com mais facilidade. Inclusive a própria Celestia acaba indo dessa para uma melhor, e a Luna desaparece, mas a mãe assume que a Luna também foi morta durante o incêndio. Bom, até agora a história estava seguindo uma linha reta perfeita, porém a partir daqui ela vai se fragmentar em várias histórias que acontecem paralelas uma das outras. Então a timeline que eu vou seguir aqui é a que eu acredito ser a correta, que começa com a Fluttershy, que foi uma das poucas que conseguiu escapar intacta do incêndio, até que ela acabou encontrando um passarinho ferido e tentou ajudá-lo. Porém o que ela não sabia é que ele também estava infectado, e com isso ela também virou um monstro. Porém quem aparece na casa dela logo em seguida é o Discordia, que assim que vê a Fluttershy nessa situação, utiliza a sua magia para trazê-la de volta ao normal, e consegue. E depois os dois saem da casa da Fluttershy e vão em busca de um local mais seguro. E no meio do caminho eles acabam encontrando a Applejack infectada, e a Fluttershy, vendo a situação da sua amiga, pede para o Discordia curá-la, mas o Discordia se recusa a fazer isso porque, segundo ele, a Applejack não era amiga dele o suficiente. Que filha da puta. Mas a Fluttershy consegue convencê-lo a curá-la. Porém o corpo da Applejack volta de um jeito meio estranho. Mas os dois apenas ignoram e saem dali, enquanto a Applejack acorda. E agora vamos para outra parte da história. A Twilight, durante o incêndio, tentou ir até o castelo para pedir a ajuda da Celestia, mas ela acaba dando de cara com a mãe que infecta ela. E o Spike, assustado com a transformação da sua irmã, corre em direção da floresta, onde ele acaba trombando com pôneis infectados que infectam ele. E a Harriet, preocupada com o sumiço do Spike, iniciou uma busca por ele, mas depois de semanas procurando, ela não conseguiu encontrá-lo. E nesse ponto, ela já estava muito debilitada por causa do fogo. E para piorar tudo, é justamente agora que ela consegue encontrar o Spike, que já estava completamente tomado pela infecção. E ele quase ataca ela, se não fosse pela Applejack aparecendo de repente e triturando o coitado do Spike. E logo em seguida, a Harriet acaba desmaiando devido a todos os ferimentos que ela havia sofrido. E quando ela acorda, ela está deitada em uma maca com a Pinkie Pie em cima dela. Aqui a gente descobre que a Rainbow Dash e
a Pinkie Pie conseguiram sair impunes de todo o caos de Ponyville. E agora elas criaram uma espécie de grupo que tenta ajudar todos os pôneis que ainda não foram infectados. E assim que elas viram a Applejack e a Harriet precisando de ajuda, elas as acolheram. Porém a Rainbow Dash ainda está um pouco desconfiada da Applejack, pois nesse ponto da história, nenhuma delas sabiam que o Discord havia curado a Applejack. Pra falar a verdade, nem mesmo a própria Applejack sabia disso. Inclusive elas ainda pensam que a Fluttershy estava morta. Então, faz sentido a Rainbow Dash não confiar em uma pessoa que ela nem mesmo sabe como que voltou ao normal. Porém, confiando ou não, naquele momento qualquer ajuda era bem-vinda. E as duas juntas saem pelo reino procurando mais sobreviventes, e elas conseguem encontrar o Big Mac e a Zecora, e os levam até o esconderijo, onde além das personagens que eu já tinha falado antes, quem também estava por lá eram a Vovó Smith, a Scootaloo, a Sweet Belle e a Apple Bloom, que teve uma das suas pernas amputadas pelo Big Mac. Tava com medo de que ela pudesse se transformar na mesma criatura que a Applejack também tinha virado. E enquanto todos eles estavam nessa missão, a Luna, que havia fugido de Equestria com medo de ter o mesmo destino da sua irmã, acaba tomando coragem e voltando para o reino, onde ela dá de cara com uma versão da mãe ainda mais gigantesca e poderosa. Mas isso não assusta a Luna, que parte para cima dela, iniciando a batalha final. E no meio da luta, a Luna começa a pensar que ela iria perder, até que a Celestia surge na cabeça dela, a encorajando a continuar. E com essa nova motivação, a Luna consegue derrotar a mãe e consegue trazer Equestria de volta ao que ela era antes. E no último capítulo, nós vemos o que aconteceu com todos os personagens depois que a mãe foi derrotada. A Applejack e a Harriet, que teve todos os seus ferimentos curados pela Luna, vivem juntas em uma casa. A Rainbow Dash virou responsável por uma força-tarefa que caça os remanescentes dos infectados que ainda sobraram. A Fluttershy e o Discord criaram diversos memoriais em homenagem a todos que morreram durante o Apocalipse. A Pinkie Pie sai por aí, espalhando sorrisos e alegrias por todos os pôneis que sobreviveram. A Twilight, mesmo voltando ao normal, não saiu mais de dentro da sua casa, devido a toda a culpa que ela sente por tudo que aconteceu, especialmente com Spike. A Candace, que junto da sua família tinham se escondido dentro do Império de Cristal, conseguiram passar por todo o pandemônio tranquilamente. Sim, ela literalmente abandonou todo mundo pra se ferrar sozinho. Esperta, não vou mentir. E por último, a Luna agora se tornou a governante de Equestria, enquanto agradece a Celestia por todo o sacrifício que ela fez. E bom, com isso termina a primeira temporada de A Praga do Cemitério. Recentemente a autora da U deu início a uma espécie de segunda temporada, porém como até esse momento ela só postou 2 capítulos, eu não vou comentar essa história porque é bem pouco conteúdo, então não tem muita coisa pra falar. Enfim, eu gostei muito dessa história, eu achei ela bastante criativa, e um detalhe que eu gostei muito dela foi que a autora deu mais foco em personagens secundários, como a Luna, que foi praticamente a protagonista de tudo, enquanto a Twilight aqui foi jogada de escanteio. Enfim, a história foi essa, obrigado por ter assistido até o final, deixe sua inscrição e tchau.